Boa noite, meu nome é Gleiber Félix, estou aqui com mais um Relato Ayahuasca e hoje o nosso convidado é o Rodrigo Quinelato. É uma pessoa que eu prezo muito porque ele já foi um ateu, houve uma transformação muito grande para ele com as medicinas da Ayahuasca e hoje ele vai contar um pouco pra gente como foi a relação dele com a medicina, como foi esse encontro do inconsciente e da quebra de vários paradigmas dele. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Cleber. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história com as medicinas. Vamos aí, acho que o papo vai ser bastante interessante, vai ser uma nova ótica de uma pessoa que nunca ligou a esse mundo, se ligou a esse mundo sensível, né? Mas continuo sendo muito cético, algumas coisas que me ajudam muito e tento entender cada vez mais essas sutilezas, né, da nossa realidade. Prazer e obrigado pela oportunidade. Eu sou cético também para algumas coisas. Eu acabo me espelhando um pouco em você. O seu ceticismo é um pouco mais forte, mas isso é bom, que dá um equilíbrio, assim. Principalmente nas conversas, vai encaixando melhor, porque cada um pensa de um jeito diferente, então essa união faz a força. Então o ceticismo ele é bom, mas quando ele é exagerado, no meu caso, acho que é um dos meus maiores fantasmas. Afeta às vezes na fé, na confiança, então é bom sempre manter o equilíbrio, né? Eu ainda busco esse equilíbrio de ser um pouquinho menos cético, eu acho que ele me ajuda mais do que atrapalha. De hoje eu tenho uma teoria minha, né, que eu acabei criando para mim mesmo. Nós, como homens, a lógica é muito forte e muitas vezes a parte emocional, a parte do coração, ela acaba perdendo o equilíbrio com essa parte racional. E o grande lance é manter essa parte racional com o emocional e com o espiritual na mesma linha, no mesmo equilíbrio, né? Sem dúvida. É o caminho do meio, né? Que eu descobri sem querer através da ayahuasca e é o que eu busco hoje, o caminho do meio mesmo, assim. Nossa missão é entrar nesse equilíbrio. Então conta a sua história, como você era uma pessoa cética, conta essa sua parte do seu ceticismo até chegar e como chegou até a bebida, né, sagrada. Vai ser bem interessante. Então, Gleiber, ceticismo meio que nasceu comigo, vamos dizer assim, que desde pequenininho, vendo a família católica, né, minha mãe católico brasileiro, né, que mistura o catolicismo com o espiritismo, mas tinha um amigo meu que ia fazer catequese, eu tinha, sei lá, 7 anos na época, mais ou menos, e eu falei, como era amigo, falei, pô, eu quero ir junto, né, eu vou fazer catequese, não sabia nada que era religião, e fui fazer catequese. E na hora da pregação da catequese, várias coisas que eram lidas da Bíblia, e eu, pequenininho, já falava, não, mas isso aí não é justo, né, se Deus é justiça, o que vocês estão falando é justo. Hoje eu tenho entendimento muito melhor sobre a questão bíblica, né, dos textos sagrados, tanto da religião de origem judaica, né, quanto dos povos védicos e tal. Mas voltando, lá dizia que o único caminho para chegar ao céu era através de Jesus. Só se você aceitasse Jesus, você tinha acesso ao paraíso, né? E eu, com 7 anos, falava, tá, mas e quem nunca ouviu falar de Jesus? Na época eu falava já de índio, olha só. E o índio que, sei lá, ele cultua outra divindade, não é justo ele não ir para o céu se ele nem a oportunidade de falar sobre Jesus teve, né? E outra, qual a visão dele desse Jesus, né? E as tias da catequese ficavam doidas comigo, né? E desde pequeno eu começava, então eu sempre tive amigo crente, falava algumas coisas, eu ia lá, eu lia muito a Bíblia, né? Falava, isso não faz sentido. E debatia sempre, e sempre levei para debater. E eu tinha um irmão mais velho que também era ateu, já era ateu, e então eu ouvia ele falar e concordava mais com ele do que com as pessoas que tinham crença. E nisso eu fui fortalecendo e sempre existia aquele desafio, né? Que a pessoa falava, como é que você me explica tal coisa? Aí eu ia lá e ia procurar entender, né? De maneira racional como essas coisas poderiam acontecer. E eu era muito bem fundamentado e sempre tinha uma explicação muito plausível para fenômenos ditos paranormais ou tipo de coisa, de espiritualidade. Eu sempre ouvia que a história era, não, mas a amiga da tia, do vô, do primo, o pastor tirou um câncer da barriga dele e todo mundo viu. Nunca era uma experiência muito direta. Aí fui ver coisas sobre leitura fria. Sempre fui fascinado também por falsos gurus, esses tipo João de Deus da vida. Tem muito, é engraçado quando a pessoa está muito perto dessa dita iluminação, como também ela pode ser um grande craft. São grandes gurus indianos. Eu sei que muita gente ama, tipo o Osho, que eu tenho sérias críticas com ele, Sai Baba. Eu tenho críticas enormes a esses gurus e elas não saíram mesmo descobrindo a ayahuasca. Esse é meu lado crítico, né? Eu sempre procurei de como as pessoas faziam isso e sempre atrás de um grande guru existe um grande escândalo. Enfim, e sempre levei isso comigo e fui levando. Aí eu conheci o Pepe, da Casa Rairá, antes dele tomar medicina também. A gente num trabalho e a gente se deu muito bem logo de cara. E o Pepe era cristão
cristão. E ele falava, não, eu sou muito cristão, Jesus, não sei o que lá, e eu já tinha todas as minhas questões, e a gente tinha discussão, mas era uma discussão sempre saudável. E eu sempre tive a questão de preocupação de amigos meus serem enganados, falsos gurus, falsos, né, gente espiritualizada. Eu debati, mas olha aqui, você não acha isso? E a gente tinha um debate, mas era um debate franco e sempre tranquilo. E nisso passou um tempo, a gente continuou a amizade, daí um belo dia, eu conheci a Luana só de vista, e a Lu era uma pessoa meio fechada e tal, daí um dia a gente foi virando cada vez mais amiga, ele chamou pra gente jantar no apartamento deles, eu e minha atual esposa, né, a Jéssica. Aí eu catei e falei, vamos lá, e fomos conversando, e chegou no dia lá, eu sempre tinha contato com a Luana, ela com a cara fechada, e aquele dia ela tava irradiante, com um sorrisão, feliz, bem, falei, nossa, né, que diferente. Ela não ia dar plantão. Talvez não, exatamente. Tava super bem e tal, daí a gente conversando, eu conversando bem, daí ele me falou, cara, você ouviu falar de ayahuasca? Eu, não, cara. Ele falou, como não? Você pesquisa tudo, questão de religião, sempre tem uma resposta. Ayahuasca, você nunca ouviu falar? Eu falei, cara, eu te juro que não, ayahuasca não. Ele, o Santo Daime, eu falei, Santo Daime já, do chazinho lá que os caras bebem e fica loucão, né? Ele falou, então, é exatamente o Santo Daime, só que o nome original da bebida é ayahuasca, ele explicou mais ou menos que era da cultura indígena, coisa que realmente eu não sabia. Eu falei, pô, legal. Daí, nisso, a Luana contou a experiência dela. Falou que experiência super trevosa, mas que tinha mudado ela. Ela dançava com os demônios, eu já fiquei interessado. Eu falei, pô, não, eu quero ver isso aí. Falei, quero dançar com o demônio também, né? E nisso, minha atual esposa, ela ficou meio assustada, que ela veio de berço evangélico. Aí eu falei, você quer ir? Vamos? Ela falou, vamos, mas não vamos meio com medo, né? Não vamos porque vai ter demônio lá. Aí eu falei, não, se você não quiser ir, tudo bem, eu vou sozinho. Ela falou, não, vamos. Aí o Pepe falou que ele foi também, que a experiência dele foi ao contrário, foi maravilhosa. Eu falei, pô, tá aí, uma coisa que eu nunca experimentei, né? Um alucinógeno até então, para mim, era na minha cabeça, né? Eu vou, vai ser uma experiência super bacana. Como eu já estudava hipnose sobre as questões de possessão e porque as pessoas tomavam algum tipo de atitudes que, ao meu ver, era irracional, que levavam elas a tomarem, a deixar de sentir dor, eu já sabia que se eu bloqueasse com um não, por exemplo, se eu fosse tomar com a palavra não na cabeça, isso é tudo balela, isso é só uma droga, eu ia sair de lá com esse pensamento, tipo, isso é só uma droga. Então eu fiz um exercício tremendo de tentar ir o mais puro o possível e não carregar já as minhas questões isso, uma pré-análise da questão. Aí demorou acho que uns 15 dias pra gente ir, eu fui ficando afoito, falei, não, legal, vou lá. Daí chegou lá, era na Raquel, que a gente tava conversando, na época da Nação do Arco-Íris, que era lá no sítio da Raquel. Na entrada já tinha um tridente de Shiva, né? Minha esposa olhou e já falou, meu Deus, é do Satanás mesmo. Eu, como não tinha nenhum tipo de religião, preconceito religioso também não, pra mim foi a mesma coisa, tivesse visto qualquer outra coisa lá, foi tranquilo. Aí eu consagrei a medicina e fiquei ansioso, falei, vai chegar, e falei, fiquei pedindo na cabeça, não, me mostra quem você é, eu quero te conhecer e tal, sem o meu preconceito, consegui naquele momento me livrar um pouco do preconceito, e um pouco de ansiedade que não vinha, né, que a gente fica ansioso, acho que a ayahuasca que você tomou já tá no astral, né? Fechei o olho e de repente comecei a sentir uma coisinha, falei, acho que agora tá vindo e tal. Aí Gleiber, cara, foi a minha experiência, sem dúvida, mais intensa de todas, foi a primeira vez. Assim, nunca consegui repetir ela com tanta profundidade. E foi a única vez, a minha conversa não foi com o meu eu interior, foi uma conversa com algo externo. Veio uma voz de mulher cochichar no meu ouvido o tempo todo e falava, era uma voz feminina. E não tinha ninguém. Então as mirações, as primeiras mirações que eu tive, era 4D. Eu estava lá realmente. Geralmente a gente vê fractais, né? São as mais comuns. Não, eu vi um reino totalmente diferente, colorido, e fiquei abismado com aquilo. Fiquei maravilhado, né? Porque eu sou das artes e tal, então eu falei, meu Deus, isso é surreal. As cores eram muito mais vivas do que eu conseguia ver com o meu olho. A nitidez era muito maior do que eu via na vida real. E no início era só realmente imagens. Era um reino meio parecido, feito de papel, era uma loucura. E vi fractais também. Eu lembro que eu conversava com ela, falei, legal, é lindo isso aqui, mas você é isso? É só visões e tal. Aí começou, Gleiber, cara, minha vida mudou a partir daquele momento, porque eu pude entender que a realidade, ela é muito subjetiva. O que eu sinto como realidade não é necessariamente o que você sente. A gente pode ver a mesma coisa, mas ter uma percepção totalmente contrária da mesma coisa que a gente vê. E nisso ela vai me explicando. E eu entendi naquele momento que eu estava falando com a divindade mesmo. E ela veio com voz feminina. E nisso ela veio me falando coisas pessoais, que eu não tenho problema de abrir, de coisas que eu percebia como uma coisa e eu estava errando com pessoas que eu amava, com minha filha. Uma semana antes, eu tinha acontecido um estresse entre eu e minha esposa aqui, que era aniversário da minha filha mais velha. Na sala, ela chama
chamou algumas amiguinhas dela para ficar aqui, a gente colocou um lençol para fazer uma barraca. Eu fui colocar o lençol e fui colocar de qualquer jeito, né? Só para elas brincar. Da Jéssica falou, não faz assim, tipo, coloca bonitinha aqui. Eu falei, só para elas brincar, tanto faz, do jeito que ficou. Nisso gerou um estresse. Ela, não, faz direito. Gerou um estresse na hora, eu falei, tá bom, então faz do seu jeito aí e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? E nesse momento a Voz falou, por exemplo, para você, que você era só uma brincadeira, para sua filha, quando ela crescer, para ela realmente vai ser um castelo que o pai construiu e você perdeu a oportunidade. Na memória dela, é realmente um castelo, não é uma brincadeira. Então foi me mostrando essas minúcias do cotidiano, sabe? Esses pequenos detalhes, foi tão atento aos detalhes. Um presente, uma flor que você dá de presente, para você pode ser só uma flor, que eu sou um cara muito desligado com essas questões, né? Mas para a pessoa realmente é algo que significa muito mais do que uma flor. E nisso eu falei, nossa, é verdade. E mostrou várias outras coisas. Então mostrou que as percepções das pessoas são muito diferentes. Eu já comecei a opa. Eu lembro de uma coisa assim, muito interessante, que eu via nessa visão, ela falava assim para mim, olha, tá vendo ali? Era um rapaz que estava curvado perto do muro e ele ficava falando sozinho e transtornado. Ele é esquizofrênico, ela falava para mim. Era um rapaz, eu não conhecia, era apenas uma visão mesmo. Ela falou, ele é esquizofrênico. Por mais que você chegue nessa pessoa e fala, tudo que você tá vendo é uma fantasia, não existe, para ela vai ser real. Ela tá vivendo, ela tá sentindo aquilo. Então, quem é você para dizer que aquilo não é real? Isso para mim foi um baque. É verdade, se ela sente, se ela sofre com isso, quem sou eu para desmentir a realidade dela, né? Aí eu comecei a ter os baques. Aí foi a percepção, porque como eu estudava hipnose você tem que se convencer de algo, né, na sua psique, e aquilo na sua psique se torna real. Não necessariamente no mundo físico, mas na sua psique fica. E eu vi que eu estava com o não na cabeça. Então, minha realidade era pro não, nada disso existe. Então, eu já estava focado nisso, e eu não deixava essa sensibilidade entrar. Eu era muito preso à ciência, né? Não, tem que se provar. E eu comecei a ver na ciência também algumas coisas que eles trabalham pro não. Aí começou a minha história, que é abismada, e o engraçado é que, como minha esposa ela veio de berço evangélica, ela chegou e tal, pra mim ela ficava me cutucando na hora, né? E não podia, você sabe, você não pode falar com outra pessoa. Ela me cutucava e eu falava, não, me deixa aqui quieto, né? E voltava, porque eu ficava dando uns toquinhos na cabeça, assim, né? Pra ela tava falando, não tá funcionando com ele, né? Tá falando, entra na minha cabeça que não entra. Aí chegou no fim, ela olhou pra mim e falou, você sentiu alguma coisa? Eu olhei abismado e falei, você não? Ela falou, não. Eu falei, não é possível. Aí eu contei a história, ela se emocionou com uma história. Ela falou, eu não vi nada, eu não senti nada. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, você tá brincando? Nada? Ela falou, nada. Eu até falei, achei que eles estavam dando, como é o nome daquela? Aquele chá amargo, chá de boldo. Eu falei, achei que era chá de boldo que ele tava dando, e tava falando que era coisa indígena. Eu falei, maior desrespeito. Eu falei, sério, foi a experiência mais fantástica da minha vida. Chorei, horrores e tal. Foi muito bonito. Ela falou, nossa, agora eu quero vir de novo, né? Aí eu falei, apesar de ter sido uma experiência maravilhosa, eu não tive não tive nenhum tipo de ânsia de vômito, nada. Eu falei, não sei se eu volto. Pra mim foi uma experiência muito forte. Ela falou, eu queria viver isso. Eu falei, não, então por você eu volto. E depois desse por você eu volto, eu nunca mais saí, né? Foi muito bom. Não, é uma delícia, mas olha como são as coisas. Só de você ter falado pra ela a experiência que você teve, que ela estava participando daquele momento, como aquilo já mudou pra ela, ela falou, quero vir de novo. Porque ela percebeu que é uma mudança muito grande. Exatamente. É muito louco. Não, e vindo de uma pessoa que sempre foi cética. Ela sempre falava, não, um dia eu vou te levar no encontro de Jesus e você vai ver como é real. Eu falei, filha, isso não funciona comigo e tal. Eu tinha essa certeza, né? E além disso, uma coisa que é importante, que acho que vai ajudar no decorrer da conversa, eu vi uma parada nessa, porque nessa primeira experiência, parece sem brincadeira, parece que eu fiquei, sei lá, 1 ano recebendo lição. Aquela noite inteira, parecia que eram várias noites. Foram muitas lições mesmo. E uma foi sobre Deus mesmo, né? Que eu perguntei, mas o que é você? Foi uma conversa muito franca. E às vezes, né, você que toma ayahuasca há muito tempo, a ayahuasca nem sempre ela vem com tanta clareza. Às vezes você fica tão envolto em tantas emoções ali que depois você vai pegando coisas, né, do que aconteceu. Mas naquela noite em especial ela foi 100% clara. E era essa voz externa. E ela me explicou sobre as religiões, né, sobre justamente a percepção da realidade como você percebe, através de cultura, através até mesmo dos seus antepassados, o que era Deus. E eu questionava, mas e aquelas coisas que, tipo, parecem ser tão brutais? E ela falava assim para mim, olha, eu sou o amor. Tudo que você lê em qualquer texto sagrado, se você lê com amor, você vai entender. Inclusive mostrava era um gráfico assim de como era Deus, eu não entendi muito bem na hora. Eu olhava assim, muito claro, mas eu não conseguia entender o que ela estava me mostrando, né? Eram ramificações assim, né? Era um ponto central unitário e outras ramificações. Eu olhava e falava, não entendi. E ela falava, você vai entender. E cara, depois de muito tempo, eu não era espiritualizado. Eu fui entender o que ela estava me mostrando, era basicamente a árvore da vida da Cabala. Cara, eu nunca tinha ouvido falar em Cabala na minha vida. Foi muito
rico. E nisso, assim, como eu estava falando com você um pouquinho antes, eu recebi lições que foram fases de descobrir o que era esse divino, né? Então, hoje, eu tinha, por exemplo, eu não consegui entender, tirando a parte dos Vedas, a religião indiana, eu gosto muito dos ensinamentos que estão lá, da parte cristã nossa aqui, da religião judaica, cristã, eu nunca entendia a diferença entre o Deus do Velho Testamento, parecia ser muito mais bruto, e Jesus, né, que é um Deus de muito mais amor. E nesse tempo, existem várias correntes espiritualistas, místicas, dizendo assim, que vendem a história de que são deuses diferentes, né? Jesus é o mandado do verdadeiro Deus, isso não no cristianismo, né? Dentro do misticismo. E que o Deus do Velho Testamento é outro Deus se fazendo passar por Deus. E na época, eu comprei muito isso. Falei, pô, isso faz sentido. Eu falei, eu acho que é por aí. Meio que me convenci isso, né? Não sei se você ouviu falar da Sofia de Jesus, que é uma parte do Novo Testamento que ele não entrou, né? Na época que foi feita a Bíblia, né? No Concílio de Nicéia, todos os gnósticos, que o cristianismo ele era ramificado em várias vertentes, né? E os gnósticos tinham essa parte mais mística. E quando houve o Concílio de Nicéia, foi proibido os textos gnósticos. Eles foram todos tirados e caçados, mandaram queimar e tal. Constantino fez isso, mandou queimar e tudo, então ficou uma sabedoria escondida. Só que depois nos anos 40 foram achados, né, na biblioteca de Nag Hammadi, né? Acharam esses textos e nesse texto tem uma passagem que é a Sofia de Jesus, né? E lá diz que Jesus, na verdade, ele é a luz do verdadeiro Deus, né? E que o Deus Jeová é um Deus falso. E eu comprei por muito tempo essa ideia. Pois então, nesse tempo, eu fui ver a Cabala. Conheci e fiquei espantado com a proximidade daquilo que eu tinha visto. Falei, nossa, mas parece muito. Eu fui entender o que era a Cabala judaica e tal, descobri que a árvore da vida ela não é exatamente Cabala judaica, né? Ela é uma adaptação hermética, né? Que explica melhor para o Ocidente o que é Deus. Mas fui ver e vi que tinha várias coisas interessantes ali. E na visão deles, na verdade, existe um lado feminino e um lado masculino de Deus. Aí, enfim, eu não entendi muito direito, mas consegui dando sequência, eu tomando ayahuasca e querendo entender. Eu vi que nas minhas lições com a ayahuasca, ela sempre me mostrava, né, tipo, qual era o meu lado mais pujante, né? Apesar de eu ser homem, hétero, minha alma é feminina, né? Eu sou um cara muito mais da emoção, eu tenho dificuldade com a autoridade, eu não respeito muito bem a autoridade, tenho dificuldade de lidar com a autoridade, eu tenho a questão de ir sempre o sentimento, sempre ver o outro lado da história, e eu sempre achei que esse lado era o 100% certo. E eu falava, não, então eu acho que essa doutrina que vendem pra gente, desse Deus, esse não é o Deus real. O Deus real é o Deus do amor. É o Deus que sempre compreende, é o Deus que sempre diz amém. E aí eu acho que de alguma maneira corroborava comigo, mas sempre deixava uma questão, olha, era mais ou menos assim, ó, você está entendendo o que eu estou te falando, mas você não entendeu tudo ainda, não é exatamente isso. Eu ficava sem entender, eu falava, mas como não? É isso, mas não é? Eu não estou entendendo. E nisso eu fui levando, eu sempre essa dificuldade, sabe, com a autoridade, ia lá e levava a questão. Via a questão da dureza e eu lembro de um ritual, eu via, tipo, a dura realidade do divino, sabe? Tipo, que a gente vende esse mundo aqui como um mundo de sofrimento, um mundo denso, né? Ao meu ver, a gente enxerga isso como um pouco errado. E nesse ritual específico, Gleiber, eu comecei a ver o lado negro da natureza, de várias coisas que a gente hoje julga como errada e que estão presentes na natureza. Por exemplo, a gente julga que a gente está numa sociedade patriarcal, que é o patriarcado que destrói tudo e a gente tem que mudar isso, ou seja, a gente está nessa era de mudança, porém a gente não reconhece a importância desse patriarcado. E era muito difícil para mim, que eu sou totalmente contra esse lado. Eu sou um cara de esquerda e eu sempre fui crítico, né? Tipo, quem tem essa mente mais de direita, mais da ordem. Nessa consagração, já trazendo meu lado científico, eu pude ver muito bem. E aí eu acho que dizia para mim, olha, tudo é guiado por ordem e caos. Sem caos não há ordem e sem ordem não há caos. Aí me veio a história do Big Bang na cabeça. Quando o Big Bang era uma massa comprimida de energia, que era a ordem. Ela se expandiu, é o caos. Depois que volta a formar planeta, a ordem. Então, o universo ele vem de ciclos de ordem e caos, que seria a face feminina e a face masculina de Deus. Eu falei, tipo, caramba, que interessante, me arrepiava. Até falando, eu tô me arrepiando aqui. Eu fiquei, tipo, abismado. Falei, nossa, é verdade. Só que eu não queria entender. O lado da ordem, que eu tanto repugnava, era necessária também, né? Aí foi passando e eu fui vendo questões assim, até na natureza. E ela sempre me disse, você tem dúvida do que é real, do que é o certo, de como as coisas devem funcionar? Ou se as coisas funcionaram por intervenção humana ou da natureza? Sempre volta os olhos à natureza. Então, por exemplo, em espécie animal, sempre o macho era maior e dominante, era uma sociedade mais patriarcal. Porque naquele momento se necessitava de força, de ordem, de força bruta, né? Aí, olha que interessante. Nisso eu liguei. Falei, então tá, a ordem é masculina e
o caos é feminino. Para mim, eu tinha entendido tudo. Falei, não, tá, entendi. Aí fui vendo, tal, e fui reconhecendo coisas que antes eu repugnava, por exemplo, como essa sociedade patriarcal, e vi tipo, que muitas vezes ela foi necessária. Voltando, aí eu comecei a compreender o que é esse Deus, né, que aparece em várias culturas, mas principalmente na nossa cultura ocidental. Lembra que eu falava que eu achava que o Jeová era o Deus mau da história? E nisso eu comecei a me inteirar sobre Cabala, sobre a visão mística de algumas ordens para entender o que o pessoal pensava, e vi que tem uma frase que diz que tudo que há no céu é assim como o que há na terra, né? E na ayahuasca, ela tinha me dito isso antes, né, de você é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, tudo que acontece com você, acontece com o universo, acontece com Deus. Você é uma réplica. Tudo é réplica da réplica da réplica. Tudo funciona da mesma maneira. Eu, entendi. E nisso falei, então, se tudo funciona da mesma maneira, eu vou voltar o que eu sei sobre ciência, né, da nossa origem. Então, por exemplo, a evolução das espécies. Eu comecei a olhar para isso e daí, justamente dessa importância de uma hora se colocar em xeque essa força masculina e a outra a feminina. Eu pude perceber que o Velho Testamento parecia duro, mas, na verdade, ele corrobora completamente com a teoria da evolução de Darwin. Porque, imagina comigo, Cristo, ao meu ver, hoje eu vejo que ele veio para trazer uma era da consciência. Anteriormente a ele, a gente ainda tinha o lado animal muito mais aflorado. A gente não tinha essa consciência que a gente tem hoje. Naquela época anterior, trazendo a evolução do mundo, desde o Big Bang, ele vem evoluindo, né? Então, nos Vedas diz que isso é um eterno ciclo, né? É uma respirada e toda vez que o Deus Supremo... Inspiração e expiração. Então, é o vai e volta, né? Sempre, né? Para evolução, para a gente voltar cada vez mais limpo. E nisso eu comecei a olhar e perceber que a ciência e a espiritualidade, elas têm que andar juntas, não no sentido de competição. Para somar. Exatamente, porque o que eu vejo hoje, eu tenho muitas críticas aos dois lados, tanto ao lado científico quanto ao lado espiritualista, porque eu vejo que eu vejo pessoas em rodas, assim, e vão ver os fogos de artifício da ayahuasca. Vai lá, olha, eu vi um dragão alado, e é colorido, o que isso quer dizer? E é uma coisa que eu costumo dizer, a ayahuasca, ela te mostra um teatro de fantoches. Só que ela mostra quem está manipulando também. Se você ficar olhando só os bonecos do fantoche, você só vai ter um entretenimento ali. Agora, se você olhar quem está manipulando e por que manipula desse jeito, você tem a percepção do todo. Então, a minha crítica ao meio espiritualista, quando querem tudo explicar com uma pseudociência esquisita, tipo, não, porque a física quântica, sabe, que hoje o que mais tem é física quântica, né? Física quântica explica tudo. Teta Healing quântico. O cara que estuda física quântica ainda está tentando entender o real funcionamento dessa mecânica. O espiritualista, ele quer, não, eu já sabia. E gera muito mais a fantasia do que a realidade. Muitas vezes eu vejo gente trazendo coisas, até uma crítica ao meio da ayahuasca, por exemplo, que eu fico até, me incomoda um pouco. Parece bobeira, mas tipo, você vê correntes que, tipo, tem o tal do pau falante, eu, João do sétimo raio da quarta, assim falei, começa a fazer uma salada de coisa que no final as pessoas não conseguem trazer para o mundo físico, sabe? Eu vejo muito nesse movimento da ayahuasca, da grande maioria, não trazem para ação aquilo que aprende. Não transforma no dia a dia. Vai lá, sofre na ayahuasca, morre, entendi, mas na hora de colocar em prática, não transforma. Aí vai lá, toma de novo e fala, só sofre, não sei o que está acontecendo. Isso acontece demais e eu vejo nas rodas os depoimentos que as pessoas ficam presas a essa fantasia mesmo que se vê. Não, porque eu vi o índio, veio, me abraçou, me deu um beijo na testa e que lindo. Mas o que isso quis dizer para você? O que isso vai mudar na sua vida? Qual é a lição que você está trazendo para sua vida? Fora, se você não tiver uma lição para aplicar, simplesmente foi à toa essa visão que você teve. Sim. Eu tenho uma suposição disso. É a mesma coisa quando eu vejo um evangélico, não são todos, mas aqueles que falam, repudiam, vamos dizer, a Umbanda. Fala que é do diabo, que é do demônio, que é do não sei o que, que é do não sei o que lá. Só que, na verdade, ele não tem uma experiência onde ele estudou aquilo. Não, nem viveu, né? Às vezes você não precisa nem estudar, nem vivenciou. Exatamente, ele não viveu, mas assim, você entender o que é aquilo. Se essa religião tá me incomodando tanto, o que é essa religião? Procurar saber o que é. Uma das coisas que eu percebo, quando você entra no mundo da ayahuasca, não é só você tomar. É bom você também fazer um estudo daquilo que você tá vendo. É necessário você fazer um estudo. Se você não procurar um estudo, procurar compreender certas coisas, você vai ficar andando no vácuo, sem
sair do lugar. E aí fica patinando como você tá falando que algumas pessoas fazem. Necessário. Porque ela não tem a ideia, mas isso vai muito da capacidade mental de cada um. Cada um tá num grau diferente. Não quer dizer que é mais inteligente ou não. Total. É isso que é engraçado, não quer dizer que é inteligente ou não, mas cada um tem um grau diferente. É a mesma coisa quando você estava falando da Bíblia do Velho Testamento. Eu tenho uma clareza muito grande que é o seguinte, foi escrita por quem? Homens. O patriarcado ali não era mais forte? Sim. Tinha que ter ordem. Então, se você não colocasse ordem naquela época, que todo mundo podia comer todo mundo, que todo mundo podia violentar, estuprar. Sim. Então, naquela época necessitava ter um Deus que punia, mas eles colocavam isso naquela época porque precisava. Sim, precisava. A gente não tinha essa consciência. Exatamente. Ali era a natureza pura. Como é que é a nossa natureza? É um bicho comendo o outro. Selvagem. Não, mas de verdade, eu vejo que até ali na Bíblia, os ensinamentos estão ali, é porque acho que tudo que você lê em texto sagrado, de maneira literal, você já começou errado. Nada de sagrado é literal. É filosófico. Totalmente filosófico. Eu vou te dar a ciência, por exemplo, especialmente hoje eu já fui no mundo cético, eu entendo muito bem, eu vejo as pessoas que, como é ridículo, você acredita em burro falante, kkkk, como você é burro. O cara, ele pega o literal e acha que aquilo é realidade. Aí você fala, se Deus é tão bom, porque ele não explicou de maneira clara. Aí eu pego uma coisa que aconteceu, a primeira sonda que o homem soltou no espaço, a gente fez um código binário simples, com as coordenadas da Terra. Então, era só 1 e 2, para que qualquer espécie viva que pudesse ver aquilo, pudesse, de alguma maneira intuitiva, entender mais ou menos do que se falava ali. A gente humano fez isso. Então, foi soltada essa sonda, um código binário mais simples do possível, para que qualquer ser pudesse entender. Aí eu te falo, imagine, então, uma mensagem divina, do universo, seja lá o que for, para um homem de, sei lá, 6.000 anos atrás. Fosse falar para você, falar de realmente física quântica, nem hoje a gente entendeu, e falar de questão da psique. O cara fala, você tá loucão? Não entendi nada. É muito Paulo Freire, sabe? Essa questão, falar das coisas incompreensíveis através das compreensíveis. Dá a ideia da pessoa, porque Paulo Freire, o que ele fazia? Ele ensinar um pescador a ler, ele falava do mundo dele, de peixe, né? De peixe, de pesca, varas, como é que soleta? Vara. Não tinha compreensão. Exatamente, daí o cara entendendo o simples, ele vai entender o complexo depois. Depois que eu me toquei nisso com a ayahuasca, vou ser sincero, eu era um burrão também. Eu comecei a reler os textos do Velho Testamento e ter uma percepção absurdamente diferente. Olha que coisa engraçada que eu comecei a ver. Geralmente quem toma ayahuasca tem uma visão comum, com cobra. Não é isso? Eu via jiboia e tal, e eu que fiz hipnose para falar, não, mas isso aí é porque, né, o local já estimula você ver cobra. Eu digo que não, porque eu já vi gente que foi em ambiente tomar que não tinha nenhuma menção ao espírito da ayahuasca, foi em Daime, que não tem menção nenhuma, e via muita cobra, né, a jiboia que se dizia. Então é um arquétipo comum, né, dessa divindade. E no Adão e Eva, essa cobra é o quê? Ela é o fruto do conhecimento. Olha que loucura. É quem traz o conhecimento ali. Então hoje, quando eu leio Adão e Eva, para mim é muito claro. Adão e Eva está falando do despertar da nossa consciência atual, que a gente saiu do momento animal, primata, e o primeiro de nós que teve a consciência do eu, realmente. Teve o conhecimento do bem e do mal. Então você lê assim, você fala, se você lê de maneira literal, você fala, tem que ser muito idiota para acreditar nisso. Mas se você conseguir entender dentro da nossa real história, você vai ver que tudo ali faz muito sentido. Por exemplo, uma das coisas também, indo para o hinduísmo, o principal avatar de Shiva aqui na Terra é Hanuman, que é um macaco. E o Shiva representa a pura consciência. Exatamente. Olha só, pura consciência encarnada na Terra através de um primata. A gente é o quê? Primata. Né? Então, assim, tem várias coisas que você começa a fazer essa analogia, você fala, puta, entendi, né? Por exemplo, você fala, mas antes era olho por olho, dente por dente. Como a natureza age? Ela não seleciona os melhores? Ela seleciona os melhores. Naquela época, realmente, tinha que sobreviver os melhores. Exatamente. A vida só existe com a morte. E pra gente vencer a morte um dia, tem que passar por um longo processo de evolução. A gente tá aqui para isso. Passar por esses processos evolutórios para vencer a morte um dia, quem sabe? É um processo de evolução. Exatamente, é puro. Então, mais uma coisa, do meu primeiro ritual, eu lembro que essa voz feminina me falava, é engraçado, né, vocês sempre brigam, né? Tipo, a ciência descobriu que
todos os seres vivos vieram do único ser vivo, que a expansão fez a diversidade. A religião sempre disse que todos viemos de um só, e mesmo assim vocês batem cabeça. Por quê? Eu falo a verdade, todo mundo está falando a mesma coisa, só que não estão se entendendo. Eu tive uma percepção, uma experiência minha, de quando eu comecei a ver que traços meus vieram dos meus pais. Erros meus era a questão dos meus pais. Isso foi até um ritual muito bonito. Quais são os traços que seu pai carrega de seu avô? Quais são os traços que seu avô carrega do seu bisavô? E quanto isso vem trazendo e qual é a nossa missão de evoluir? É soltar-se dessas amarras, desses erros de comportamento. Aí eu te pergunto, Gleiber, eu tenho a total percepção desse inconsciente nosso que no final vira esse inconsciente coletivo. Se todos nós viemos do único ser vivo, todo mundo tem uma carga ancestral em comum, que é o pecado original, né? Ontem eu fui num ritual, por isso que eu não pude falar contigo, né? Eu fiz um ritual com cogumelo, que também é outra medicina maravilhosa. E lá eu pude ver como a natureza ela é sábia. O filho de uma pessoa vindo exatamente com a mesma característica dele, assim, para ele se olhar no espelho e falar, nossa, tipo, eu tenho que aprender com isso. Então, nossa missão é vencer essas cicatrizes dos nossos ancestrais. Essas cicatrizes, entrando agora um pouquinho na questão de memória genética, que na ciência a gente sabe muito pouco, foi uma das coisas também que eu vi na ayahuasca, e depois fui procurar respaldo científico, e me falou muito sobre essa memória genética, né, desses rastros ancestrais que de uma maneira ficam na gente. Às vezes você já, por exemplo, em hipnose eu já via, quando eu ia tratar alguém, tem um caso específico de uma menina que tinha pavor de cachorro, mas nunca tinha sofrido um ataque. Ela nasceu, essa fobia de cachorro. Eu fui entender, a mãe tinha sofrido um ataque de cachorro. A mãe, antes de ter ela. E ela herdou isso. Outras coisas que a gente vê na natureza, para não ir longe. Você fala, você está forçando. Por exemplo, o gato. Muitos deles, não todos, mas muitos deles, quando você coloca um pepino ou algo que pareça com a serpente, mesmo que ele nunca tenha tido contato com a serpente, ele simplesmente tem pavor daquilo. Ele foge. Então é uma prova cabal, de que os nossos medos, instintos e tal, eles são formados durante os anos de nossos ancestrais. É o darwinismo. Totalmente. São suas memórias ancestrais, estão lá dos seus problemas, daquilo que vieram, que pega um arquétipo e traz para você aquilo ali, sabe? Está dentro de você. Eu tenho, isso é uma crença muito pessoal, eu não consigo, muita gente entende o mundo espiritual e o mundo físico como coisas distintas, à parte, né? Ao meu ver, não. Na verdade, é tudo, um não vive sem o outro e é tudo nesse plano aqui, né? Como a gente conversou sobre a questão da ação do universo se expandir e se retrair, né? Ou seja, a gente não tem ideia de quantas vezes isso aqui já aconteceu. Tipo, se já não existe versões nossas lá na frente, já evoluídas, que de alguma maneira, em outro tempo e espaço, né? Que Deus é a parte disso, do tempo e espaço, meio que estão mandando mensagem pra gente de maneira inconsciente, de olha, vai por esse caminho, vai por esse que esse é melhor, entendeu? Exatamente. Então, tipo, eu não consigo separar esse mundo espiritual do mundo físico. Se o mundo espiritual não faz sentido no mundo físico, eu acho que é meio irrelevante e vice-versa também, sabe? Se o mundo físico não tá fazendo no mundo espiritual, acaba sendo meio irrelevante. Então, eu acho que a gente tem que se prender mais nas questões de relevância, né, da vida. A gente tá ligado com eles, né? A nossa consciência fragmentada. Mas isso que você tá falando, para mim, é uma verdade. Não tem muita diferença lá em cima, porque a gente olha muito distante, mas na verdade não. E essa fragmentação de consciência que tá lá na frente, eu já tive algumas experiências com isso. E muitas vezes essa parte consciente, ela consegue ver a linha do tempo. É igual o Allen e a Aline. Uma vez eu tava no ritual ali e eu olhando pra Aline assim, quando eu vejo do lado ela como se estivesse no processo de engravidar, engravidou, teve um filho, era um menino, e eu olhando tudo aquilo, eu falei, ué, como é que eu vi tudo isso? E eu tava num momento ali que tava de consciência limpa, não tava pensando em absolutamente nada. Então você se conecta com essa sua raiz, que ela não tem espaço-tempo. Espaço-tempo, pra mim, é aqui só. E aí, muitas vezes, eu fico tendo essa relação e eu já me vi lá na frente. E lá na frente, o masculino e o feminino, cara, tá junto. Total. É bom você ter tocado nessa questão do masculino e feminino para terminar a linha de raciocínio. Então, voltando, eu tinha essa visão desse Deus feminino, que o amor é o quê? O acolhimento. E parece uma coisa. E acontecendo coisas na minha vida, por falta dessa postura mais agressiva, né? Desse lado, por exemplo, realmente, junto com a questão política do mundo, né? Que a outra direita tá vindo para desgraçar com tudo. E por outro lado, comecei a ver também que o pessoal da esquerda também fazia um monte de atrocidade. Eu falava, caramba, como é que é? E na ayahuasca eu via que, tipo, tinha razão sobre um e outro. E antes eu tinha tido uma
experiência muito rica. Isso aí foi muito visual, que eu tive depois pensar o que você quis me dizer. Era uma ponte, eu me encontrava numa ponte enorme, assim, sem fim. Nessa ponte fazia um arco de 2 cobras, uma cobra preta e uma cobra branca. Caramba, cara, o que é isso? Depois de muito tempo eu pude perceber. E voltando para minha primeira experiência, que realmente ela foi a mais rica de todas, tem uma hora que essa voz, que foi a única vez que ela falou comigo, ela me mostrava um degradê mesmo, do mais puro cinza ao mais puro furtacor, assim, sabe? Virava um arco-íris mesmo. E ela me explicava, tipo, de maneira para eu entender. Olha, se você se manter no lado cinza você vai gerar sociopatia. Se você se manter no lado colorido 100%, você vai virar um esquizofrênico. Então, você tem que ficar no meio e variando de um para outro, mas se manter no meio. Eu falei, tá, mas o que você quer dizer com isso? Ela falava muito, muito certo. A sua missão aqui é manter os seus próximos no meio. Se você vê que alguém descamba muito pro lado colorido, ou seja, já descascando uma crítica, tipo, muito good vibes, sabe? Essa galera que é, paz e amor e não pratica nada, fala, volta um pouquinho, não vai virar esquizofrênico. E por outro lado, se você falar, não, tudo pau é pau, pedra é pedra, você vai virar um maníaco, insensível. E eu sempre tive esse cuidado com as pessoas que me rodeiam, questionar os dois lados. O cara que é muito cético, eu falava, pô, mas e isso? Você já pensou? O cara daquele bar. Quando a pessoa vai muito explicação, aí começa, por exemplo, entrar nas vertentes, desculpa se eu vou ofender alguém, mas começa a se prender. Não, é que os Anunnakis, o 7º raio da corda azul, do raio lilás. Falo, não, volta um pouquinho. Porque nada disso é importante. Não importa se quem fez o mundo foi um alienígena, se quem fez isso não vai mudar nada na sua vida. As suas ações aqui, exatamente. O que importa é o teu propósito aqui. É isso que é importante. É as suas ações, as suas atitudes. E eu tenho sérias críticas dos dois lados hoje, assim, né? De, às vezes, ficar trazendo ritualísticas que, na época que foram criadas, faziam muito sentido, né? As pessoas... Era a comunicação daquela galera. Você resgatar algumas comunicações que não fazem diferença, acaba trazendo exagero. A ayahuasca, eu tenho muito medo que para muita gente ela vira um refúgio. Quando você toma ayahuasca, você quer mostrar ela para o mundo. Depois de tanto tempo de caminhada, eu vejo se realmente você não tiver afim de uma evolução espiritual, uma evolução pessoal, está atrás realmente, verdadeiramente disso, eu aconselho a nem tomar, porque senão você vai patinar na merda, literalmente. Ou pode ser que piore mais ainda as coisas. Piora, sem dúvida, tem vários casos. Porque vai causar tanta dúvida, Sim. tanta incompreensão, que aí o cara ele vai pirar, né, com a tanto de informação que tem e não tá preparado para aquilo. Sem dúvida. E vira um vício também. Eu acho que não vicia. Vira. Tudo vicia. Tudo tem capacidade. Ou é um vício químico, que é o mais raro que tem, você quer saber, ou vício psicológico, né? Então, eu tô aflito, não resolvi nada, preciso tomar ayahuasca para ter uma luz, mas não toma atitude, né? Começa a virar muleta. Muleta, total. Assim como o rapé também, né? O rapé é a principal muleta. Muitos usam de maneira demasiada e a nossa dificuldade de admitir que eu tô viciado nisso. É um problema que eu vejo muito, assim, a galera, tipo, usando como muleta e tirando totalmente o propósito. E nesse meio xamânico, principalmente, eu vejo muito problema com isso, né? As pessoas preocupadas muito mais no não tátil, né? No não físico, uma suposta espiritualidade que as pessoas querem dar forma, cor. Olha, é azul, é rosa. Não, na verdade é furta-cor. Quando nada disso importa. O que importa é a lição que você tira disso. E é os dois lados, né? Tanto o lado evangélico, nosso aqui, cristão, quanto o lado místico. Os dois se perdem em pontos diferentes da questão. Igual você estava falando assim, porque existem duas polaridades. Na época da eleição, eu tive um insight, foi até na ayahuasca, como se fosse um pêndulo. O pêndulo, ele indo para um lado e aí depois ele volta com velocidade e vai para o outro lado. A gente estava vivendo uma polaridade tão grande, uma das coisas que eu percebi era o quê? Que esses dois pontos, apesar de um ser diferente do outro, na verdade eles são iguais. E o que acontece? O pêndulo, sem ele ficar indo muito para cima ou muito para um lado do que para o outro, quanto mais ele centralizado, mais equilíbrio você vai ter, e direcionamento e paz. Eu concordo com você plenamente. Como eu disse, toda a questão do mundo sempre foi ordem e caos. O movimento gira em torno disso, mas eu acho que a partir do momento crístico, não falo só de Jesus, não. Falo também de Krishna, todos esses avatares que representam o caminho do meio. Pode ser o próprio Buda. Todos têm uma filosofia muito próxima, esse caminho do meio mesmo, o caminho entre o masculino e o feminino, né? Eu acho assim, quando eles se apresentaram, eles trouxeram uma lição pra gente. Que a evolução verdadeira para acabar com esses momentos extremos está no equilíbrio. É a nossa missão manter-se equilibrado. Ou
Ou seja, quem é de esquerda, tem uma visão política, olhar para a direita e falar, tem coisa que ela tem razão. Eu vou te dar um exemplo. Uma coisa que na ayahuasca a gente tinha dito que os dois têm razão. Por exemplo, a esquerda é uma pseudo-liberdade do sentido de que você tem que fazer o que quiser, que no fundo vira um egoísmo. Porque pensa comigo, não, todo mundo tem que ser igual, tal e coisa e tal. Se todo mundo fazer o que quer, ninguém faz o que é necessário, entende? Aí vira que realmente o mundo entra em colapso. O outro lado é aquele lado duro, aquele lado da ordem, vai colocar. Só que, por exemplo, se eu vir essa extrema esquerda, eu literalmente viro um vagabundo, um folgado, uma pessoa que só liga pra mim mesmo. E se eu for pro lado extremo do outro, eu viro um ditador cruel, entende? Sim. Então é o meio, sim. Porque quando você deixa igual a direita, ela tomou conta há muito tempo agora. Você vê a atrocidade que tem com o nosso planeta. O governo do Trump, 30% a mais de desmatamento houve, e ainda ele declarava, não, mas isso daí vai queimar, a gente já tá tirando para não queimar. E aqui na Amazônia, no Pantanal, porque na verdade a direita é muito mais o lado econômico. Sem dúvida, é o material, né? É o material. E na verdade o problema não é nem a direita e nem a esquerda, é a economia. Exatamente. A economia que é o grande vilão. Na verdade, é se manter nesse sim, porque realmente você não pode pensar numa área 100% social se você vive no mundo capitalista, né? Então, muita coisa tem que mudar. Mas eu acho que primeiro, se cada um cuidar da própria consciência do que acha certo e errado, eu acho que a gente melhora muito. E aí, agora voltando mesmo à questão da resolução de Deus, que acho que pegou o gancho bom agora. Porque eu tinha essa visão, eu me considero uma pessoa de esquerda hoje ainda, eu tenho fotos sociais à frente de qualquer questão econômica, não consigo entender quem consegue virar milionário, ter muito mais do que precisa, capacidade de viver várias gerações, sendo que só tem uma vida só. Só que ao mesmo tempo, eu era muita questão social do dó, acolher, que eu tava falando, né? Eu passei por uma situação na minha vida, eu acho que é me mostrando. Foi na virada de 2019 para 2020. Então, começou tudo dar errado, né? Tipo, questão profissional e tal, eu me lascando, e o caramba, onde eu tô errando. E eu tendo uns processos, um atrás do outro, difíceis, sabe? Eu acho que mostrando um lado negro dela, assim mesmo, que na verdade eu descobri que era o meu lado negro. E mostrava e tal, e eu, nossa, sofrendo, não entendendo, não, você é meu inimigo, você tá querendo me catar, umas paranoia, cara, terrível. Porque o caminho da iluminação, tem gente que acha que é, né, uma escadinha suave. Mas na verdade, você sobe quando você acha que vai tocar na mão de Deus, a portinha se fecha e você cai no mais profundo calabouço, né? Porque eu falo assim, né? Você tá tocando a mão de Deus, aí você fala, eu sou foda. Falou que é foda, cai na sombra, exato. né? Exato, eu caí nessas sombras, né? Eu lembro que foi o rito da virada do ano. A pessoa que você mais confia vai te decepcionar. Você vai ver como é que a vida funciona e tal. E eu, tipo, não acredito, lutando. O cara fez rapé pra sair tudo. Beira do surto mesmo. No dia eu tinha levado minha filha pra esse encontro, né? Porque ela tinha ficado comigo, ela ficou na salinha. Deu um tempo, veio uma irmã me chamar. Ela falou, sua filha tá passando mal lá na sala. Minha filha vomitando. E eu, nossa, desesperado na força, é horrível. E nesse dia, realmente aconteceu uma decepção com a pessoa que eu gostava muito. Cara, eu fiquei arrasado. Então, toda a situação, porque eu levei minha filha pra cá, aqui não é lugar dela, passou mal, eu quase surtando, e ainda a pessoa, tipo, que eu mais confiava, me decepcionou. Eu fiquei sem entender, cara. Falei, puta, não é possível, né? Por que tá acontecendo? Eu sou um cara tão legal, né? Aquela história, sou tão foda, tão gente boa, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não entendendo. Eu tinha lido sobre, né, o arquétipo do velho sábio. Aí eu saí daí, transtornado desse ritual, liguei para um amigo meu, antigo, né? Amigo que eu confiava muito, que sempre foi um cara que nunca teve medo de falar as verdades na minha cara. A gente sempre se deu muito bem, né? Eu fui trocar ideia, me sentindo injustiçado, né? Olha o que aconteceu e tal. E nesse dia, esse arquétipo do velho sábio baixou nesse meu amigo, assim, tipo de... Não que ele incorporou, mas veio a mensagem pra ele. Ele me disse o que eu precisava ouvir. Ele falou, cara, a gente conversou pra caramba, eu entendi o outro lado, eu falei, não, tem razão e tal. Ele falou, vou te contar uma história. Tem um cara que sempre tentou ser boxeador, nunca conseguiu nada, nenhuma academia aceitava ele. Aí uma parte da vida dele se encontrou com um filho morando na casa do pai. E não conseguia nada, morando na casa do pai. E o pai dele duro, um dia o pai dele duro chegou para ele e falou, ó, eu quero que você vá embora da minha casa, com um filho pequeno, seu lugar não é aqui. Trata de ir embora. Aí o cara se encontrou na rua do dia pra noite. E nisso, ele tinha um teste numa academia, e nessa academia, tipo, ele foi com desespero. Eu falei, é a minha última oportunidade, eu não tenho que fazer. Eu tô na rua com meu filho, e ele deu tanto sangue dele que ele passou. E depois ele foi um dos caras que conseguiu quase derrotar o Muhammad Ali, esqueci até o nome desse cara. Ele falou, olha, cara, você pode de início olhar pro pai do cara e falar, porra, o cara é desumano, mandou o filho com a filha pequena pra fora, mas se não fosse o pai dele fazer isso, ele estava morando com o pai até hoje. Quem sabe onde ele estaria, se ele estaria vivo ainda. Então tem coisas que a gente às vezes acha que é pro nosso mal, mas na verdade é um empurrão do universo falar, amigo, acorda. Aí que eu fui perceber, amor não é só acolher. Às vezes a dureza
o mundo traz, ela traz para evolução. Aí diluiu totalmente esse negócio de diabo e Deus, sabe? Para mim, tipo, é uma coisa que eu, tipo, porra, agora eu entendi, sabe? Não dá. E nisso, na questão política, me veio muito claro. Você assistiu já The Boys? Série The Boys? É incrível, adoro aquela série. Cara, The Boys explica muito, e várias obras literárias ou cinema trazem esse conto, né, da jornada do herói, sempre tá lá mostrando. Cara, não vê quem não quer. Pra mim, o The Boys, até vocês dias no Facebook, quem não percebeu, o The Boys fala da história entre o embate entre Bolsonaro e Lula. E, coincidentemente, um deles é o capitão e o outro é barbudo e tal. E os dois estão errados o tempo todo, sabe? Ninguém tá certo ali. Ninguém tá certo. Ninguém tá certo. Você vê a atrocidade do cara mais forte tá no poder, você fala, meu Deus, mas o outro também tá só ligando pra ele. Faz a mesma merda. Ele tá ligando só por causa dele, o resto que morra, tá ligado? É tudo um egoísmo. Exatamente. Você vê, ninguém tá certo. Eu vejo que Deus olha pra gente aqui e fala, como eles batem cabeça, gente? Eles batem muita cabeça, porque se eles começarem a deixar de olhar o lado negativo e olhar o lado positivo, vai ser melhor. Por isso que meu amor é tão grande pra eles, que eu olho o melhor lado deles, eu não olho pro lado ruim deles. Eu sei que existe, mas eles têm esse lado bom. Sim. Só que a gente não percebe isso porque o nosso ego não deixa. Sem dúvida. Ai, porque ele me botou pra fora de casa, que injusto. Não, sem dúvida. Não, cara, o que você pode fazer agora? Porra, é uma oportunidade pra você desenvolver. Sem dúvida. Não, e a partir daí minha vida voltou a mudar pro positivo. Eu deixei de ter dó de mim mesmo. Eu deixei de me olhar como vítima da situação e falei, tipo, não é assim. Eu não posso, me vitimizar. Quer dizer, não vou falar com tal pessoa, porque não tem orgulho. Tem que fazer o que é necessário. Cara, foi muito aprendizado nesse tempo. Aí, nesse ponto que eu comecei, eu olhava o Deus do Velho Testamento como uma parte mal, eu percebi que não, é a parte da ordem falando. Aí, olha que coisa engraçada. Biná, que é a parte do caos, e Rockmá é a parte da ordem, né, que é masculina, né, são as duas esferas dos gêneros de Deus, né. E depois eu descobri que é o contrário, irmão. A ordem é o feminino de Deus, e o caos é o masculino. Aí você fala, mas qual é o sentido? E olha só a lição que eu tirei disso. Qual é o sentido, então, daqui meio que na Terra ser invertido? Vamos pegar a questão do coronavírus. O homem sempre teve à frente na questão da ordem. O governo, a maioria é homem. Na fase do coronavírus, os governos que mais bem lideram com a contenção foram governantes mulheres. Ou seja, a parte de ordem da mulher é muito mais apurada, ou seja, ela é muito mais justa na ordem. E a parte do caos, que é a parte criativa de Deus, o homem geralmente ele é muito mais criativo. E isso não quer dizer simplesmente... E não existe mulheres que não são criativas, não tem nada a ver. Exatamente. Não, e todos nós temos o feminino e o masculino tem, ponto final. Exatamente. Mas, né, em via de regra, você vê, por exemplo, muito mais pessoas criativas masculinas, péssimos líderes homens. O cara acha que é bom e o lado contrário da mulher. Tipo, existe mulher muito criativa, a liderança da mulher ela é muito mais sábia. Ou seja, a gente tem que equilibrar aqui, a gente tem que trazer a liderança para o feminino e deixar essa criatividade com o masculino, independente do gênero da pessoa. Então, eu tenho que ser eu tenho que deixar meu emocional falar mais na questão da liderança e trazer um pouco mais, sim, da parte mais rígida. E na criatividade, eu tenho que soltar a ordem da questão, né? E ordenar a sua parte emotiva. Teve uma história que eu vi... Faz muito tempo que eu vi essa história de um povo que existia no Oriente e ele era regido por mulher. Ele foi dizimado. Só que nesse povo que era regido por mulher, existia um equilíbrio muito grande. Não existia guerreiro, porque a mãe não quer ver o filho morto numa guerra. E aí você falando da pandemia, numa pandemia, o que uma mãe mais preza? Pelo filho, pelo próximo. A vida é em primeiro lugar. Você vê que hoje, o que mais falhou? Por que morreu tantas pessoas no Brasil? Porque a economia veio primeiro, não veio a vida. Exatamente. Quando você coloca a vida em primeiro lugar, aí a coisa funciona de uma maneira mais fluida. A vida, exatamente. A gente pode também traduzir como egoísmo, né, e comunitarismo. É basicamente isso, né? E por isso que é importante. A gente está falando todo o tempo disso, de egoísmo e ser mais comunitário, não sei qual palavra usar. Né? Então, é o equilíbrio entre essas duas coisas. Você tem que ser egoísta quando precisar ser. Precisa ser. E, no geral, pensar no todo, né? É disso que a gente está falando. O tempo todo. É o equilíbrio. É você olhar
precisa de um patamar mais amplo e não limitado. Sim. Né? O problema é a visão do nossa que é muito quadrada. Porque os dois lados têm razão, só que de maneiras assim drásticas, né? Mas é porque às vezes a gente, só vai pelo emocional, não, eu vou proteger. E nessa proteção você está gerando um problema muito maior depois, entende? Também tem isso. Por isso que o equilíbrio é importante. Às vezes, não estou dizendo que é o caso da pandemia, mas às vezes a gente acha que aquela ação de proteger é o correto, só que ela vai gerar um problema muito maior. E às vezes você precisa ser mais drástico. Vai ter que ter sacrifício para não gerar um problema maior. Aí falando de evolução também, a gente tem uma questão dos bonobos. Já ouviu falar dessa raça de macaco? Bonobo? Não. Posso ter até visto, mas... Bonobo é tipo um chimpanzé. A gente que é leigo, olha, a gente é tudo chimpanzé. Só que a diferença é que os chimpanzés, o patriarcado que manda, e os bonobos é o matriarcado. Tem a experiência da divisão genética desses dois indivíduos. Quando aconteceu, eles vieram do ancestral em comum, e uma parte de onde eles vieram, que é nas savanas da África, aconteceu uma ruptura natural, onde eles ficaram divididos em duas partes através de um rio. Houve uma rachadura na terra, né, onde dificultava a travessia de um grupo para outro. A evolução continuou acontecendo, foi embora, e o que aconteceu? A parte dos chimpanzés ficou numa área mais árida, onde não tinha tanto alimento. O que a natureza fez? Os indivíduos mais egoístas foram os que tiveram que sobreviver, ou seja, o mais forte. Por quê? Tipo, tem pouco alimento, tem que brigar por aquele alimento, então o indivíduo mais agressivo, ele vai sobressair. E virou o quê? Como o homem tem testosterona, então virou um patriarcado. Sim, é o ser mais forte. Exatamente. O lado dos bonobos foi uma parte mais abastada de comida, onde não tinha disputa por comida, aconteceu o contrário. Tinha comida para todo mundo. Os indivíduos que eram mais agressivos, eles eram expulsos do grupo, que não era interessante. Pô, tem comida para todo mundo, você vai causar mal aqui por quê? Então, os que era mais de boa lutava e expulsava o cara tinha que se virar sozinho e morria. Então, a seleção natural fez com que as mulheres sobressaíssem como boas líderes. Então virou uma sociedade matriarcal, onde a fêmea manda. E os bonobos hoje são macacos, vou chamar assim, que é do grupo dos macacos, né, dos primatas, muito mais sociáveis, comunicativos, não são agressivos como os chimpanzés. Outra coisa também, tem um estudo de uma cobra, não lembro exatamente qual a cobra. E você falou desse pêndulo. No reino animal acontece isso. Existe uma espécie de cobra, não vou me recordar agora, mas eu te mando qual é. Existe ciclo dessa cobra. Tem ciclos que elas estão muito violentas e tem ciclos que elas ficam muito pacíficas. O que acontece? Quando elas estão muito violentas, uma começa a agredir muito a outra, começa a diminuir o grupo porque elas se matam entre si. Aí começam a nascer mais filhotes mais tranquilos e menos agressivos. Aí o grupo cresce e se expande demais. Quando o grupo de cobra está muito grande, volta a nascer as cobras agressivas e começa esse ciclo de novo. Diminuir a população para ela se expandir de novo. Ou seja, de novo um reflexo do próprio universo acontecendo. Contração e expansão. É, contração e expansão. É o que acontece com a gente aqui também. Não, mas é verdade. A gente é animal também. Igual hoje eu vejo que a gente já tá chegando num limite. Sim, populacional, inclusive. Populacional, já tá ficando muito cheio. E aí começa a vir as crises. Sem dúvida. Igual a economia, se você for pensar logicamente o porquê que aconteceu essa pandemia, você pensa nessa parte econômica. A parte econômica, ela é muito ligada a poder, esse poder de ganhar e de desenvolvimento, quando ele está muito em alta, ele causa um prejuízo muito grande. A devastação do planeta está sendo maior. Esses animais que viviam em floresta, não tem mais floresta, eles chegam mais próximo das cidades. O convívio fica misturado. Como todas essas doenças que antigamente estava distante e agora está próxima, que esses animais estão vindo para cá, acontece uma doença dessa. A gente fala que é arma química. Eu tenho certeza que não é. Não é. Eu falo que é uma arma química que é feita pelo próprio planeta. Química não, é biológica, né? Para equilibrar, eu também acho. Mas a gente não aprende nem com a história, né? As pandemias, elas têm ciclos de 100 anos. E essa nem é uma das piores, né? E se você for falar da questão do consumismo, hoje a gente vive uma ideia de consumismo surreal. Completamente. A gente quer o melhor, sempre as indústrias estão o quê? Sempre pega um smartphone. Qualquer pessoa, a pessoa, no mínimo, desde que teve um smartphone, trocou pelo menos 5 vezes o smartphone. E as pessoas esquecem que dinheiro é suposição de valor, ele não tem valor real, né? A gente criou uma fantasia, é um vale-riqueza do dinheiro. O que é riqueza? É o que a gente produz, o que dá na terra, o que a gente faz com nossas próprias mãos, mas Sim. Tudo vem da terra. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente está destruindo esse planeta. É um consumo desenfreado aqui, que a gente não está ligado, a gente fica preso nisso e não consegue se soltar. Aí já dando um braço a torcer para algumas correntes esotéricas que sabem disso. Querem viver o melhor que eles podem na terra e fazem de tudo, faz controle de população. E dane-se se o mundo acabar. Eu tenho que viver bem aqui. Eles não estão contando com o futuro. Você tem que fazer a tua parte aqui, e bem feita. Exatamente.
Exatamente. É uma ilusão, na verdade, que a gente vai vivendo. É como você fala da hipnose. O ser humano a todo momento está sendo hipnotizado e ele não percebe. Ele é hipnotizado para um consumo, para que funcione a economia, porque a economia é baseada em quê? Consumo. Só que o problema é que o planeta Terra, ele é finito. Os recursos que existem são finitos. Então, como é que você pode ter uma economia que já está fadada ao fim? Sem dúvida, exatamente. Não pense em ser renovável, né? Já está na hora de mudar a economia? Tá, na verdade, passou da hora. Passou. Não, mais do que a economia, eu acho essa ideia do consumo, né? Por exemplo, a gente aqui no Brasil, por conta da globalização, tem a ideia do consumo de um americano. A gente quer consumir como um americano. Ou seja, nossa cultura foi destruída por conta dessa facilidade de mostrar do time is money, né, americano, de trazer o consumo, e a gente sendo um país de terceiro mundo, não tendo a mesma renda, quer ter o mesmo consumismo que eles. A gente saiu da nossa cultura. E isso também gera violência, porque o cara fala, porque o cara tem tanto, eu não tenho nada. Gera violência, porque o pessoal acha que é a pobreza que gera violência, né? Mas está mais que provado que é a desigualdade social que causa. Exatamente. Para país de terceiro mundo como a gente, com essa ideia de consumo tão alta, piora demais. Não, na verdade é a desigualdade social. Sim. Politicamente falando, que é esquerda e direita, a esquerda pensa muito mais no social e a direita pensa muito mais no desenvolvimento econômico. Só que é engraçado que você precisa dos dois. Se você só ficar no social, não existe um desenvolvimento do ser humano. Então você precisa ter, entre aspas, uma competição para que se desenvolva mais. Só que o problema é que o nosso desenvolvimento hoje é muito gerado em quê? Em valores que são pobres do nosso ego. Porque é a mesma coisa, você vê pessoas que são milionárias, tem caras aí que, o segundo, terceiro homem mais rico do mundo, que muitas vezes ele não tem empresa nenhuma, ele só trabalha com ações e com dinheiro digital, e ele faz esse dinheiro girar. Na verdade, o que ele quer não é o dinheiro, é o poder que ele exerce com o dinheiro. Sim, é a recompensa. Exatamente, é a recompensa que dá, o poder que ele tem sobre o outro, sobre algo. Então, essa característica egóica que já está defasada. Cara, olha só, a gente vai entrar no outro papo que tem tudo a ver, muito interessante que eu lembrei, ainda bem que você tocou nesse. Meu estudo sobre hipnose, cara, eu sou fascinado pelo funcionamento da nossa mente, né? Eu entender o outro e me entender também. Junto com o estudo da hipnose, eu comprei um curso para me especializar nas partes, apesar de eu não trabalhar exatamente com isso, é a parte que mais me fascina, né? E eu discordo muito de alguns hipnotistas, né, que dizem que a hipnose é algo, o pessoal fala assim, não, hipnose, para funcionar, você tem que querer ser hipnotizado. Eu concordo, você tem que querer. Às vezes você quer, mas não sabe que é uma hipnose, entende? Você está engajado sem ser. Aí eles falam assim, que não, a hipnose, pelo que a gente vê, 15% é muito suscetível, 15% é pouquíssimo suscetível, e os 70% é mais ou menos, ou seja, entra no hipnose, mas não vai tão profundo. E eu discordo completamente. Ao meu ver, pela experiência que eu tive, uma das primeiras pessoas que eu hipnotizei foi a sobrinha minha. Ela confia muito em mim e ela é, a gente chama de sonambúlica, ela confia muito em mim. Ela vai nos níveis mais profundos. Eu coloquei ela em coma hipnótico, coisa que grande guru fica, sabe? Tipo, de no sentidor ficar catatônico, estado catatônico, ela fica com o braço levantado, horas você deixa. A pessoa não sente e tal. Aí ela comentando com um amigo, falou, nossa, meu tio hipnotiza, nossa, é um sentimento tão bom. E um amigo falou pra ela, eu também hipnotizo. Você hipnotiza? Então, me hipnotiza aí. Comigo, ela foi sonambúlica e o rapaz sequer conseguiu colocar ela em transe. Não conseguiu. Por quê? Porque, na verdade, a diferença estava na minha sobrinha. Em mim, ela confiava demais e no amigo já nem tanto. Então, ela não conseguiu sequer ser hipnotizada. Aí eu pergunto, quantos de nós tem uma verdade absoluta dentro de si? E não, isso é o sétimo, é o não. Você sempre vai arrumar, você sempre vai corroborar para ter a certeza daquilo, que você foi encantado pelo não. E a gente mais vê pseudocientífico, o cara que quer ser cientista, mas a ciência, o cara não entende lufas de ciência. A fé dele está no cientista. E não porque ele estudou, ele viu, ele entendeu. Porque simplesmente ele acreditou no que o cara que tem o diploma está dizendo. Não que foi o entendimento dele. Se ele não duvidar dessa fé dele, ele nunca vai sair desse ciclo. O religioso é a mesma coisa. Você pode mostrar por A mais B para ele que o que ele está falando não tem sentido, que não vai funcionar. Então, todo mundo é suscetível ao que causa engajamento. Então, pode ser uma namorada que te cega, pode ser um Deus que distorce as coisas para você, pode ser um trabalho que você às vezes está destruindo a vida da sua família, mas você acredita tanto no seu trabalho que você não consegue enxergar. A hipnose não, né? Esse ciclo de transe nossa percepção de realidade, melhor dizendo, que a hipnose é só a ferramenta. Ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Onde eu queria chegar nessa questão também? Eu fui estudar nessa questão, a questão da dopamina. Cara, entendi cada coisa bíblica, coisa sobre o que é pecado, o que são os vícios. A dopamina
dopamina é o nosso hormônio de recompensa. Então, assim, sempre quando você faz alguma coisa, por exemplo, você transa, na hora que você tem orgasmo, é o hormônio da recompensa que você está recebendo. Na hora que você, por exemplo, você é viciado em tabaco, você fuma, dá aquele alívio, é recompensa. Fez o rapé, recompensa, né? Ele age nessas coisas. O que acontece? Quando você vicia nessa recompensa, você, por exemplo, hoje a gente tem as redes sociais. As redes sociais causam microdoses de dopamina, de recompensa. Então, toda hora você está tendo um pouquinho de recompensa na cabeça. Ah, que gostosinho, que gostosinho, que gostosinho. Só que o nosso corpo, cara, ele tem uma parada chamada homeostase. A homeostase é o quê? É o equilíbrio que o corpo tenta manter para manter ele sempre alinhado. Ela funciona com tudo. Por exemplo, se seu peso aí é 80 quilos, vamos supor. Então, seu corpo, por mais que você coma muito num dia, seu corpo vai acelerar seu metabolismo para tentar manter o máximo esses 80 quilos. Então, dificilmente você vai engordar. Aí só que chega um ponto que você estoura esses 80 quilos. Aí, tipo, ele fala, tá bom, não aguento mais segurar nos 80, agora o novo patamar do Kleber é 85. Ou vice-versa, você diminui. Então, ele gera um novo ponto de homeostase. É assim com as nossas células receptoras. Então, um exemplo, toma um café, primeira vez que você tem contato com o café, você sente a energia do café. Depois você toma café, é só café, né? Você não sente energia. Por quê? Porque os receptores do nosso cérebro são diminuídos. Porque o cérebro fala, olha, ele está usando muito dessa substância, vamos manter o equilíbrio, não precisa de tanto. Então, diminui os receptores. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que tomar mais café para se sentir saciado. E o que me veio na mentira, foi no ritual de cogumelo que eu fiz. Eu estava numa sensação tão boa, parecia que eu estava no braço de Deus mesmo, assim. E nisso, o Yushibu, né, do cogumelo, falou para mim assim, isso é Deus. Isso é o ponto do divino, da evolução da humanidade. É aqui que eu quero que vocês cheguem, com essa sensação desses sentidos aguçados, você sentir realmente quem eu sou, de verdade, as minhas sutilezas, você ter essa capacidade de sentir. Eu falei, então por que a gente não chegou nesse estágio ainda? Eu falei, porque hoje você tá puro para receber isso. Quando você não tá puro, que seriam os pecados, são essas marcas dos nossos antepassados, essas coisas que são doloridas na gente também vão ganhar amplitude. Então você não vai conseguir lidar com elas com tanta sensibilidade de sentimento. Então, assim, você não consegue entrar nesse céu. Você tem muita coisa para resolver. Então você não tem essa paz. Se você alcançar essa percepção agora, e não tiver totalmente limpo, você simplesmente não vive. Aí, cara, voltando aqui, que eu vejo, a gente, às vezes, está na procura de estar no céu, no suposto céu, antes da hora, sem ser merecedor. O que é esse céu? É essa dopamina. Então, a gente quer pequenos prazeres ali no Instagram. E o que faz? Quando você diminui esses receptores de dopamina, as tarefas mais básicas e fáceis, né? Fáceis não, desculpa, mais básicas, que não são tão prazerosas, ficam cada vez mais difíceis de se fazer. Então, por exemplo, lavar uma louça vai ser cada vez mais difícil. Você arrumar sua cama vai ser cada vez mais penoso. Por quê? Porque você está ligado tão nesse falso Deus, que é esse prazer imediato, que você quer toda hora ter contato com ele sem ser merecedor, entendeu? E você não tem a paciência de se admitir como mortal, eu tenho que evoluir. Eu fiquei muito tempo assim. Todo mundo, ó. Ainda tô. Sim. Essa sensação da iluminação, você ter essa sensação é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você quer sempre estar lá e você fica viciado. Depois de um tempo eu falei, não, cara. Sim, você quer sempre estar lá. Isso daí é só pra você ver aonde você pode chegar. Todo mundo fica em busca da felicidade por causa da dopamina. E eu descobri nesses processos que é a paz interior. Qual é a paz interior? É quando você fica sem esse tipo de vontade. Eu preciso de... Não, não preciso disso. Eu tô em paz aqui comigo mesmo. Eu preciso comer um doce. Não, você não precisa. Você não tá com fome. Teu organismo não precisa disso. Você precisa ficar agora de mente vazia. E aqui você me encontra. E aí eu falei, é isso. É isso o caminho que eu preciso seguir. É acabar pouco a pouco com essas dopaminas que a gente fica sempre atrás. Vou dizer pra você que já foi muito, mas ainda tem um caminhão. Sem dúvida. Acabar eu não digo, dosar. Porque sem dopamina a gente também não sobrevive. Aí eu vou te falar da última experiência. Os cientistas, no estudo dessa dopamina, cataram 2 ratos. Mexeram geneticamente dele. Em um deles, eles tiraram a capacidade de assimilar a dopamina. Ou seja, o rato não conseguia assimilar a dopamina no cérebro. O outro, ao contrário, colocaram a dopamina que faça assimilar. Num deles, eles colocaram um eletrodo na cabeça onde existia uma alavanca. Esse tinha a dopamina. Toda vez que ele tocava na alavanca, ele sentia um impulso elétrico no cérebro e recebia dopamina. O que esse rato fez? Ficava até a morte, negava comida, negava água, isso a gente pode trazer para a drogadição humana, né? E ficava o tempo todo na alavanca, até morrer, até definhar e morrer. Não comia e não bebia. Por outro lado, o outro rato que não tinha essa dopamina, ele ficava inanimado, ele não tinha
tinha força sequer para ir comer. Ele estava tão desanimado que ele não conseguia ir comer. De novo, a gente está falando de equilíbrio. A gente está falando de... Mas assim, acabar com um círculo vicioso de excessos, excesso, né, né? cara? E tipo, você conseguiu o equilíbrio ali, você tem a exatamente. dopamina. Porque quando você chega nesse momento, a tua dopamina, ela tá dosada. Você se sente pleno, porque ela tá dosada. Sem dúvida. Então, é a mesma coisa assim, por exemplo, uma criança pobre e uma criança rica, para a gente entender melhor. Vamos supor, a primeira experiência que a gente tem com a substância ou com alguma questão, por exemplo, uma vitória do emprego, você conseguiu uma felicidade muito grande, aquele esplendor, você fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Depois você vai ganhando um monte de promoção, você vai, legal, depois legal. Você não sente a mesma sensação. É a mesma coisa com uma criança. Você cata uma criança rica e uma criança pobre. A criança rica, ela ganha tanta coisa dos pais, é tão mimada, que ela pode ganhar um PlayStation 5 e ela vai falar, legal. Sim. Ou se não, o PlayStation 5 seja o que rompa a barreira. Mas no geral, você presenteia ela, bacana. A criança pobre, qualquer coisa que ela ganha, já é o PlayStation 5 dela. É tipo, porque é tão equilibrado a cabeça dela com a questão da dopamina que quando recebe, é uma explosão, cara, de sensações. Por isso que é tão importante a gente manter equilibrado, porque os momentos realmente importantes, a gente sentir essa presença mesmo de Deus, esse esplendor de, porra, consegui, porra, é isso mesmo, e não ficar viciado nessas pequenas alegrias que acabam com tudo, né? Você vira meio com um alface. Que você vai comendo aos poucos ali, procurando sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eu tenho essa percepção das pessoas, assim, tão engajadas, nesse egoísmo tão grande, né? Dessa dopamina, do prazer ali, com o celular, com vaidade, com um monte de coisa. E eu falei, caramba, já fui assim também. E não que eu tô, puta, me achando pra caralho, porque ainda falta muita coisa. Tava vendo, meu colesterol tava super alto. Por quê? Irmão, cara, eu tava comendo doce pra caramba. Por quê? O que a gente tem prazer hoje? Não pode sair. É mais difícil. Pô, eu tenho o prazer de estar com a minha família? Tenho, ok, mas você quer mais, porque todo dia você tá aqui, dentro de casa, com todos eles, cara, eu vivo super bem com eles. Mas você quer mais alguma coisa, o que você faz? No meu caso, eu vou lá, puta, como mais doce, porque é aquilo que me dá aquele puta prazer. Exato, tô precisando na hora isso daí. Só que aí você fala, não, né, cara, aí já patinando de novo, né, meu? Não, e todo vício, só falar, qualquer vício, é um vício em dopamina. O vício em cocaína não é um vício na cocaína, é um vício da dopamina que ela te causa. Então, as principais atrocidades que a gente vê de gente que não sabe lidar com essa dopamina. Porque a dopamina é o cúmulo do egoísmo. Chega um momento que você vai fazer tudo para ter essa dopamina. Tudo. Você vai matar o seu irmão para ter esse pedacinho de céu, esse pseudo paraísos, sem ser merecedor. Fala, não, eu quero ter. Se eu precisar matar para ter, eu vou ter. E você não tá tendo a paz de, tipo, não, quando chegar a minha hora, se eu for merecedor, eu vou, entendeu? Sim. E olha só, agora, trazendo a linha do pensamento do que eu aprendi com a ayahuasca, eu tenho certeza. Quando eu digo que a espiritualidade e o mundo físico não se separam, é literal, a minha compreensão, desde o Big Bang. Quando nós estávamos no Big Bang, ali era força de Deus una, estava todo mundo ali em Deus. Quando ele se expande, todo mundo é um fragmento de Deus, todo mundo é um terço da consciência de Deus, é um tequinho da consciência de Deus. Quando a gente vira matéria, a gente tem que passar pela evolução. Então a gente começa de maneira rústica até chegar ao ápice da forma física, para que novamente o universo se comprima. Isso os cientistas já estão estudando, que o universo é já científico um dado, que o universo ele se expande e se contrai. Quando ele chegar na sua forma condensada de novo, a energia está condensada ainda mais pura. O que acontece? Toda evolução espiritual é uma evolução física. Então o nego fala, mas lá no céu... Então eu tenho uma crença que o Rodrigo, essa consciência aqui, ela é terrena, desse local. Quando eu me desprender desse corpo, eu vou entrar na linha sucessória do meu próximo, eu vou estar lá, mas não vou ser eu. E lá no final, todo mundo vai virar uma consciência única de novo. Ou seja, o que isso diz, né? Todos nós somos um. No final, a gente fragmenta e vai se juntar. Então, a gente tem que se purificar para se unir. Então, assim, ela é física mesmo. Nós vamos nos transformar em seres cada vez melhores, ou não, né? Ou, por exemplo, também pode acontecer como prevê Apocalipse. A gente chegar a se acertar, chegar a um ponto de não se acertar, o universo acaba antes da nossa evolução total, volta a se comprimir e começa o ciclo de novo até a gente se acertar. E por que eu digo isso? Assim, até com dados científicos, voltando à questão da memória genética. A Holanda, ela passou por uma grande fome depois da Segunda Guerra. A Alemanha fechou os portos deles lá e eles passaram por uma grande fome, não chegava nada. Por isso que hoje eles são grandes produtores de alimento, que aprenderam com essa questão que eles não produziam, né? Então eles passaram muita fome. Então muita gente morreu de fome na Holanda por conta da questão que a Alemanha fechou os portos de lá. E nesse tempo, as pessoas que sobreviveram, os filhos dessas pessoas, imediato, os filhos dessas pessoas já vieram com grande tendência a diabetes. Por quê? Porque o organismo viu que, opa, a gente está com falta de alimento, então o próximo que vir vai ter que vir com um metabolismo muito
muito mais devagar para poder sobreviver, que é falta de alimento, ou seja, se adaptou. Só que quando esse filho nasceu, cresceu, a pujança da Holanda voltou, o alimento voltou, o que aconteceu? O cara come mais do que realmente precisava e vira um diabético. Aí imagina, se isso acontece pro mal, também acontece pro bem. Que na verdade nem foi mal, né? Mal foi a situação. Então imagina se todos nós reconhecêssemos no próximo uma fagulha de si mesmo. O que eu gostaria que fizessem comigo, o que eu quero receber, trazer até o egoísmo para isso e começar a fazer no dia a dia. Automaticamente você vai melhorar a condição daquela pessoa, o próximo que nascer já vai nascer sem aquela marca, você ajudou a pessoa a tirar, que ela tá levando a gerações, sou muito ciumenta, sou muito nervosa, a pessoa com transtorno mental que passa de família, que é muito irritada, você ajudar a pessoa a se livrar dessa marca, que o filho dela já vai nascer sem essa tendência, e assim sucessivamente a gente vira um povo de paz. Por isso que eu digo, não adianta você ter espiritualidade se você não trazer ela para o mundo físico. Eu acho que é um problema das religiões. A maioria das religiões vê esse mundo aqui como uma maldição. Ah, porque isso aqui é só penitência. E acha que simplesmente negar tudo isso aqui, por isso que você vê, muito religioso tá cagando. É verdade. Lá em cima, aqui que se dane, aqui é só passagem. Eu vejo que o paraíso é aqui mesmo. É aquele lapso de tempo que a gente tá falando. Às vezes as pessoas, não, mas eu vi o céu. Às vezes você viu um lapso temporal pra frente, onde tudo já tá bem. E não necessariamente é um corpo físico tão diferente daqui, sabe? Se difere dessa realidade. E essa espiritualidade, eu acho ela muito ruim. Só fica pensando lá em cima, não pensa aqui. É justamente, é um planeta que se dane, que é só... Que é o campo denso, né, o pessoal fala. Que é o campo denso, que é a maldição. E não é maldição, isso aqui é o presente. Pelo contrário. A gente tem que lutar por isso aqui, parar de ser controlado por grandes poderosos que querem viver o hoje. Tá cagando pro amanhã, pro seu filho, pra você no futuro, pra outra versão sua. A ayahuasca me ajudou muito a chegar nesses pontos, mas assim, eu tinha alguns amigos espíritas que algumas coisas que eles falavam eram muito sentido, outras eram muito fantasiosas, a meu ver. E eu sempre falava, não encaixa, que às vezes é umas... E volta a dizer, qual é o problema? Às vezes o cara recebe a informação correta, mas ele quer colocar numa caixa tão formatada que ele se perde. Ele tem que começar a inventar coisa para começar a fazer sentido aquilo que ele recebeu. Então por isso que eu falo, não fantasia, traz pro real. Às vezes você só sente que é assim e você fala, não, eu tenho que arrumar um justificativo. Então assim, espírita, desculpa quem é, mas se eu penso, quando você morre, você tem uma versão de um planeta muito mais evoluído, que é igualzinho aqui, você volta a ser motorista, todo mundo se veste de branco, tem umas tecnologias esquisitas, e só que é outro lugar. Fica vindo aqui na Terra para ajudar, enfim, usa um monte de coisa. Só que tem uma questão matemática que nunca vai bater, né? A gente, como humano, a gente cresceu como população. Se todo mundo é reencarnado aqui, então a população lá no início, que era de 2 mil humanos, hoje são 6 bilhões de humanos. Como é que se explica o fato de terem mais gente nascendo, sendo que o número de espírito supostamente é o mesmo? Aí você fala, não, mas tem espírito novo, tem espírito que vem de outro planeta. Nunca vai fechar essa conta, porque o número é fechado, pode ter mais lá ou mais aqui. Não tem como, por exemplo, um planeta, aí o pessoal fala que, não, às vezes são consciências de outros planetas que vêm. Beleza, consciência de outros planetas, mas ele também é suscetível às regras do universo, não é isso? Onde se nasce, cresce e se expande. Em algum momento ele também foi um número pequeno de população, entende? Sim. Então, não tem alma para todo mundo. Então, entendeu? A conta não fecha. E todo mundo foi, eu no passado fui a Cleópatra, todo mundo tem uma encarnação, quando vai passar por retrocesso espírito. Nesse pensamento que eu cheguei à conclusão, faz muito mais sentido. Porque assim, não que não exista vidas passadas, mas não era você. São as memórias do seu ancestral que estão em você, entendeu? Então, ele tem um monte, por exemplo, a nossa medo de escuro, que já é uma questão ancestral. É o meu ancestral que teve, está dentro de mim, mas não necessariamente é ele. Não necessariamente eu sou 100% ele. Eu sou parte dele. Ou seja, parte do todo de novo. Aí, às vezes, a gente fica querendo, vou procurar fora, eu vou ver uma carta psicografada da minha avó, que eu gostava tanto. Aí vai lá pro médico psicografar. Ela está dentro de você. Sua avó, o astral é dentro de você também. A essência. A essência dela, ela tá com você. Tá, exatamente. Ela vai falar com você em algum momento, sabe? Tá dentro de você. Cristo tá dentro de você. Essas almas também que são iluminadas estão dentro de você. Seu eu superior tá ali também. Então a gente procura muito fora a divindade. E também procura gurus, procura respostas externas. E o que gera o perigo. Eu tava falando no início que eu tenho algumas questões com Osho, Sai Baba, João de Deus, porque essas pessoas, elas passam a ser controladoras. Elas falam o que a pessoa quer ouvir e por trás sempre tem um escândalo muito grande e grotesco. É sempre... Mas do Sai Baba teve escândalo, cara? Tem vários escândalos. Você olhando de fora, o Sai Baba, a materialização de objetos. Já começa ali. Primeira cagada dele é isso aí. É um truquinho de mágica porreca
que qualquer magiquinho faz, esconde lá, tira e fica tirando correntinha e dando pro povo. Assim. Trazendo para a espiritualidade. Qual o sentido disso? Qual o sentido dele materializar um negócio e entregar para a pessoa? Não existe sentido algum. É só para mostrar um pseudo-poder. Primeiro. Segundo, saiu diversos escândalos, Gleiber, dele aliciando crianças, meninos, tendo casos de abuso sexual com meninos. Sempre tem. Então, assim, quando o cara precisa se colocar como um deus, eu não sou contra você ouvir as sabedorias externas, não é isso. Mas se a pessoa se colocou num trono e ela virou o centro das atenções para dizer o que é certo, o que é errado, meu amigo, desconfie. Cristo mesmo falou, se você tiver fé em Deus, você fará obras ainda maiores que as minhas. Você mesmo, ele não fala o outro. Exatamente. A imagem e semelhança dele é essa, é o do querer, de ter fé, de acreditar. Só que a gente perde essa capacidade de acreditar. Sem dúvida. E de moldar essa realidade. Moldar a realidade. Tem muita gente que fala, efeito placebo funciona até em quem não tem fé, em ateu. Ninguém é totalmente sem fé. Não, todo mundo tem uma ânsia de querer ter uma coisa melhor, de fazer acontecer. Que ninguém chega ao paraíso a não ser por Cristo. Não é o nome Cristo, não é louvar Jesus Cristo, é o estado crístico, é ser como Cristo, é praticar a cristandade. Isso independe se você for da Umbanda, se você for do Candomblé, do hinduísmo, do xamanismo, é praticar o caminho do meio. Se você for budista, exatamente. É isso, é você fazer o que Cristo disse. Independente, você pode ser ateu, cara. Você não precisa conhecer ele, mas você precisa ter internamente, porque a gente tem essa identidade interna. Sem dúvida, a gente tem essa questão e muitas vezes renega, né? A gente até, por exemplo, é tão louco, por exemplo, você vê como essa questão da nossa mente nos trai, e a gente tem que ficar atento. Hoje, o cristianismo, o que que é? É bala e tiro na cara de ladrão. Onde a pessoa consegue tirar isso? Em Cristo, me explica. E a pessoa jura que é isso. Ah, mas Cristo é amor. Não, amor, mas amor pros meus. A bandido é bandido morto. A pessoa consegue distorcer tudo. Por quê? Porque não quer acreditar, porque vê que é difícil você olhar pro seu inimigo e falar, tá perdoado. É outra coisa, né, que me veio nessa questão. Tem gente que é mais pro lado do caos, tem gente que é mais pro lado da ordem, né? E essas gerações se embatem sempre tá ali. Só que Jesus disse o quê? Que o caminho é o perdão. Por quê? Porque eu sou do lado da ordem, acho que a coisa tem que ser linha dura ali, ó, morte. Eu firo quem é do lado do caos. O cara guarda a mágoa. Quando o lado do caos passa a ter o poder, ele vai querer o quê? Se vingar do lado da ordem. E o ciclo nunca vai fechar. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, movimentos sociais. Todas as causas são justas, mas sempre uma no estrago. Vamos falar do feminismo. O feminismo, às vezes, a mina é tão ferrenha no feminismo, tão nazista quase, é extremista. Tem grupo que fala, se você tem um filho homem, aborta. Vira extremismo. É o contrário, é a vingança. Então, se a gente não se perdoar, até mesmo grupos raciais que são super justos, tem gente que fala, mas não existe racismo contrário. Eu concordo, mas você não precisa ser deselegante, seu branquelo azedo. Você não precisa se vingar, porque se você se vingar, você vai tomar o poder, você vai se vingar ainda mais, e quando outro grupo se rebelar, ele vai querer se vingar de novo. E esse ciclo nunca vai acabar. A partir do momento que você perdoa o próximo, que você faz o melhor de si, tenta entender o outro lado, as dores do outro lado, que com certeza você já causou lá atrás, um ancestral seu, causou isso lá atrás para ele, por isso ele tem uma imagem distorcida de quem verdadeiramente você é. Se você não perdoar isso, ele não vai te perdoar. E esse ciclo nunca vai fechar. Então, assim, faz tudo sentido Jesus disse. É perdão, irmão. Você não entendeu? É perdão. É amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Mas ninguém quer aceitar isso. Tem uma história muito interessante. Você já viu uma série chamada Human? Não. Tá no YouTube, tem no Netflix. Então, é um cara que faz como se fosse uma reportagem e as pessoas contam as experiências dela. Mais ou menos o que eu tô falando aqui com você, entendeu? Só que só fica você tá falando. Então, tem um cara que ele, se eu não me engano, ele vai ser... Nem exterminado, gente. Oi? Pena de morte. Pena de morte. O que acontece, ele tá contando a história dele, ele fala que ele não sabia o que era amor. Então ele conta a história que ele pensava que amor era agredir as pessoas, porque aquilo que o pai dele fazia com ele era só agressão. Então ele achava que aquilo era uma forma de você mostrar amor. Ele sempre foi machucando todas as pessoas. Aí teve a última vez ele matou a mãe e um filho. E aí o que aconteceu? Ele foi preso e a mãe dessa menina que morreu, que tinha um filho, que era o neto, ela começou a visitar ele na prisão. Só que ela não foi lá visitar por mágoa e rancor. Ela foi lá para mostrar para ele o que era o amor. E aí você vê o relato do cara que ele falou, eu aprendi o que é o amor.
e despencando de chorar. E aí ele vê o quanto mal ele fez para as pessoas. E aí você percebe que não adianta você pegar uma pessoa dessa e julgar ela, porque você não sabe o que aconteceu com ela. E uma das coisas que a ayahuasca traz é esse feeling de você perceber que não é branco e preto, que você tem que olhar todas as nuances para você ter um parâmetro geral e não julgar, porque cada um tá na sua história. Sem dúvida, total. Olha só, as pessoas ficam escandalizadas com o que eu digo. O dia que o ser humano aprender que o caminho é o contrário, a gente melhora como sociedade. Vou te dar um exemplo. Uma mulher que é estuprada é um crime hediondo, horroroso. Sempre quando envolve o crime sexual, ele causa uma dor muito mais forte que a gente, né? Porque o sexo é tão divino que quando ele é profanado, causa um escândalo na gente. Meu Deus, foi profanado ali. Então, por exemplo, uma mulher que é estuprada, geralmente, ou ela se recolhe e sofre, é vítima, não estou dizendo que não é, mas quando ela vai fazer, por exemplo, não, eu vou fazer alguma coisa para que mulheres não sejam estupradas. O que ela faz? Ela faz um centro de proteção à vítima que foi estuprada, de apoio. Se o trabalho fosse quem é o estuprador, por que ele virou um estuprador, o que ele passou, e o trabalho fosse, olha, eu vou trabalhar para que homens que viraram estupradores não passem pelo que eles passaram para se tornar um estuprador. E no problema, não na vítima. E na fonte. A gente quer sempre tirar a humanidade do outro. Você é um monstro. A gente quer que as pessoas respondam como a gente respondeu. E sendo que cada um tem uma percepção de realidade completamente diferente. Assim como você diz no início, cada um está no nível de consciência, cada um está numa vida diferente, numa percepção diferente. Então tem gente que às vezes, o cara que é estuprador pode ter certeza que ele tem tantas marcas dele, ancestrais, de pais, de gente que abusou desse cara também, que o caminho dele foi repetir. E às vezes não é, então você está falando, é muito difícil, você quer que eu vá lá pro cara que me estuprou e beija a mão dele e fala assim, não. Às vezes o caminho não está diretamente naquele que te fez mal. Às vezes você não tem sabedoria suficiente para perdoar aquele. Talvez a sua redenção, o seu perdão com essa pessoa, seja no próximo, que você vai evitar que ele se torne um daqueles. Então, se você perdoou aquele arquétipo, aquela questão, e não necessariamente quem te fez mal, porque também a ordem, se a gente cair também nessa questão de só amor, é só amor, é só amor, é muito perigoso, né? Porque às vezes tem muita gente que se faz que entendeu a missão e na verdade não. Então, às vezes a parte da espada, né, divina, ela tem que entrar em ação, ela tem que cortar o mal pela raiz, mas não quer dizer que você não possa melhorar essa questão. Esse aqui já fez muito mal para a sociedade, infelizmente não dá para conviver. Não tem como perdoar no sentido de, volta a viver com a sociedade aí. Na verdade é perdoar, ele não sabe o que faz, como Jesus Cristo diz, dá a pena que ele merece e procure que outras pessoas não se tornem novamente um abusador, um assassino ou uma pessoa. Com certeza. Você estava falando de abusador, eu me relacionei muito tempo como um abusador sexual. Por quê? Olha só como são as coisas. Da ancestralidade. Isso é de muito tempo. Na minha família, a educação, quanto mais prazer, melhor. Então, era olhar todas as mulheres, era você ter a mulher como um objeto. Então, boa parte da minha vida, eu não relacionava a mulher com amor, com relacionamento, com fiabilidade. Uma companheira. Exatamente. Somente pela sexualidade. Você começa a ver todos os filmes que tinham lá na década de 70, 80. Pornô chanchada. Era pornô chanchada e a mulher sempre foi muito usada para isso. Como é quebrar esse paradigma? Quando eu me separei, que eu tive essa expansão de consciência sem tomar absolutamente nada, uma das coisas que eu percebi era esse abuso que eu tinha. Então eu via essa sombra minha, que eu fiquei completamente chocado, porque é como se você fosse um estuprador, porque você tá com a pessoa somente usando ela. É o que o estuprador faz. Eu criei essa consciência depois que eu aprendi, porque ao longo de vários anos foi embutido na minha consciência que eu deveria ser daquele jeito. E hoje, graças a Deus, esse tipo de consciência já mudou bastante. Eu hoje vejo o relacionamento de uma maneira completamente diferente. Eu tenho uma relação com o sexo que é completamente diferente, mas eu aprendi com isso. Então, hoje eu olho alguém que é um assassino, ou até mesmo, vamos dizer, o Bolsonaro, eu percebo que ele ainda não consegue enxergar, ele ainda não tem a capacidade de enxergar. E como eu posso julgar ele, sendo que eu já cometi os mesmos erros? Não os deles, mas eu cometi os mesmos erros de não enxergar certas coisas. E aí, ao mesmo tempo que eu acho que tem muita coisa que é ruim, mas eu não fico julgando tanto e apontando tanto, porque, é aquele negócio, você apontou, tem 3 voltando para você. E aí, esse clique que dá, que é a mudança, é a chave, onde você percebe. Sim, total. Eu fico
pensando nisso, né? E cada vez vão surgindo mais coisas onde você vai quebrando poucos paradigmas. E não é um processo que você quebra de uma vez. Ah, fui lá, tomei ayahuasca, percebi isso. Não, velho. Sim. Então, cara, é um trabalho que é diário. É todo dia você coloca aquela semente, bota água, bota no sol, entendeu? Rega. Todo dia, é diário. Sim. E muitas pessoas até sem tomar ayahuasca chegam na percepção. Eu conversando com um amigo meu que só tomou uma vez, duas na verdade. Uma foi horrível, a segunda salvou a vida dele também, mas ele resolveu não continuar. Ele teve uma percepção para mim até sábia. Ele falou para mim: não adianta eu ficar tomando se eu não conseguir colocar em prática nem metade do que me foi mostrado. Primeiro eu vou colocar em prática e depois, se eu sentir que eu preciso, eu tomo de novo. Eu falei, pô, a visão boa que ele tem. Mas ele falando da questão do Bolsonaro. Ele falou, cara, o problema é que a gente, que é mais progressista, pensamento, a gente não tem paciência. Um outro lado que também fez pela gente. A gente tem muito essa visão de que, esses machistas escrotos aí só sempre fuderam com o mundo. Mas teve várias guerras que eles tiveram que entrar, que eles deram a vida também, né? Teve esse lado agressivo que foi necessário, né? Que morreram e eles aprenderam dessa maneira. E a partir do momento que você vem com um progressismo muito forte, sem ter paciência de explicar e mostrar pra ele que não é assim, às vezes ter paciência até de, tipo, não precisar, sabe, se mostrar na frente do cara, que pra ele, na cabeça desse cara, é tipo assim, ó, eu vou deixar de existir, sabe? Eles estão querendo me exterminar, porque eu sou desse jeito, eu não sou mais bem-vindo nesse mundo. Então o cara vira um inimigo, sabe? Vira esse boçal. Porque, cara, realmente, esse movimento político me espantou. Tinha gente que eu amava e virou bolsonarista e fala umas coisas que é absurdo. Meu irmão mais velho. Tipo, às vezes eu falo tipo, meu Deus. E eu sei a essência dele como é que é. E defende com unhas e dentes. E eu falo, meu, mas não pode ser. É a pessoa que a pessoa que tá magoada, cara. Meu tio. Então, cara, trabalha tipo, comigo todo fala, dia. Tipo, eu sei quem você é. É medo, cara. É medo. Às vezes a gente falta paciência. Mas é isso mesmo. Tipo, calma, devagar. Quer chegar muito na cara, é assim mesmo, e dane-se, você não tem que às vezes é até grosso. Ou ser o extremo, radical, assim, não, e aí brigar, que é o pior ainda, porque você tá sendo igual. Sim, sem dúvida. Até em caso de racismo. Você batendo de frente, até em caso de racismo eu vejo assim, tipo, a pessoa foi criada com a normalidade, falar cabelo ruim. É lógico que nas consciências de hoje a gente percebe, falar, nossa, como a gente é ignorante, não perceber que esse negócio é tão agressivo, é idiota. Só que não é todo mundo que tem essa questão de vício, às vezes é vício, sabe? Eu mesmo tenho um vício de linguagem que é tipo, nego se acha foda. Eu não tô falando da raça, né? É um vício de linguagem. Como o cara pode ter um muito mais agressivo, que é tipo, o preto não presta. Ele não caiu na ficha que é um vício horroroso que ele tem e que ele não tá entendendo o que tá falando. Então, às vezes, falta um pouco de paciência, acho que pra galera. E lógico, tem que ser duro, às vezes, né? Não é só de amor, como eu disse. Mas, às vezes, o mínimo de querer, tipo, debater, às vezes você só pergunta pro cara, por que você não gosta? O cara mesmo não vai saber falar, ele não vai ter argumento pra dizer. E, às vezes, isso dá um choque no cara e fala, realmente, por que eu acho isso, sabe? O cara, ele mesmo vai se tocar. Mas não, a gente quer goela abaixo. Isso é errado e ponto. É errado, realmente, né? Mas a pessoa não tem a ferramenta ainda. A gente quer colocar a nossa verdade a goela abaixo das pessoas. E, na verdade, não. É você simplesmente mostrar um novo panorama para ela e aí quem vai escolher é ela. Não, e outra, quando a pessoa tá fechada completamente, eu acho a melhor maneira de você abrir os olhos das pessoas é jogar semente, sabe? Não adianta você impor. Na hora que você impõe, o cara tá com a verdade dele na cabeça. Você nem escuta. É que nem eu vejo ateu, por exemplo, que esses dias eu tava acompanhando um grupo por curiosidade. E eu já fui dele, né? Falei, não, como é ridículo, né? Cara, a gente tem que combater. Ateu tem que se unir pra tirar o pessoal da religião. Eu pergunto, pra quê? Tipo, pra quê, cara? Você quer fazer isso? Tipo, tirar, as pessoas têm que ser inteligentes, não cair nessas ladainhas. Eu pergunto, pra quê? Não vai mudar nada. E se você julga a inteligência de uma pessoa por fato de acreditar ou não em alguma coisa, você é mais burro ainda. Gleiber, hoje eu vejo como eu era ridículo, eu era muito ateu mesmo, chegava a ser militante. Eu aceitava explicar, não sei, mas a situação, a mesma explicação do Big Bang. E antes do Big Bang, o que tinha? Não interessa. Tipo, o pessoal fala, não, o problema de pessoa que crê é que, tipo, se não tem explicação, logo é Deus. O cara que é cético, talvez que é ateu, né? Não digo nem cético, é o contrário. Se não tem explicação, pode ser tudo, menos Deus. É o contrário daquele pensamento, né? Pode ser tudo, menos. Então, é uma verdade, né? Que o cara já carrega e, tipo, deixa nem a dúvida. Mas será? Porque a gente tem a ciência tem muito isso, assim. Por exemplo, o lado do placebo. Não é a fé da pessoa que é o placebo. O cara, ele renomeia, toma posse daquilo e quer falar que é outra coisa. Por exemplo, antigamente falava doenças espirituais. Tem esquizofrenia. Quer dizer, o cara percebe uma alteração no cérebro, coloca o nome de doença, não é mais espiritual. Isso aí é esquizofrenia. Tem nada a ver com espiritual. Volta
volto a dizer, como se o mundo físico e o mundo espiritual não fosse uma coisa só, como se Deus tivesse que fazer as coisas funcionar como mágica, não precisa de lógica. É se lim-pim-pim, tipo, é assim porque é. Então o homem acha, não, mas tem alteração aqui cerebral. Ah, então tá explicado. Não é algo do divino, é algo físico. Porra, eu vi gente falando assim, por exemplo, nas pragas do Egito. Só falavam que era praga, mas é óbvio, os caras abriram o canal pra caramba lá no deserto, mudaram toda a questão ambiental, é lógico que ia vir praga. Porra, mas isso aí, você acha que Deus não precisa seguir uma lógica dele mesmo? É a mesma coisa você chegar para um indígena e falar, fica branco aí. É a natureza do cara ser índio, é a natureza de Deus. Na verdade, são presságios de falar, galera, vai dar merda. Claro. Porque o cara acha que tem que ter a mão de Deus, é um negócio que tá no tempo e espaço, sabe? É sujeito ao tempo e espaço. Você é idiota em crer que Deus criou o mundo em 7 dias, mas o mesmo passagem que diz que ele criou o mundo em 7 dias, diz que o tempo para Deus é de maneira diferente. Eu vou falar o que a gente fala, é no tempo de Deus. Não existe tempo. Então, assim, é um parâmetro, talvez para o humano entender que para a gente é como se fossem 7 dias, ou seja, que para a gente é 7 dias, para Deus foi 7 dias para criar o homem até aquele ponto onde ele adquiriu consciência, que para Deus é equivalente a 7 dias. Para a gente é bilhões, para a gente que está sujeito ao tempo e espaço, é bilhões. Deus não está sujeito, né? Por isso ele já é. Então, lá no futuro, essa evolução que ele já está lá, só esperando a gente, sabe? Então, ele não está sujeito a esse tempo e espaço que a gente está. E a gente quer... Ele aprende com a gente também. Lógico. Porque como ele é o todo, a presença dele com a gente aqui, que tem uma consciência completamente diferente dele, é um aprendizado para ele como você. Eu vejo muito comigo e com a minha filha. Eu já sei de muita coisa, mas ao mesmo tempo ela me ensina muita coisa, com uma visão completamente diferente do que eu tinha. Lógico. Então eu me transformo também para melhor. Exatamente. E essa é a mágica. Incrível. Essa é a mágica, né, Gleiber? Nossa, o papo aqui, meu, que oração. Mas é do caramba, cara. O papo eu sabia que ia ser bem profundo. Queria falar isso mais para as pessoas, assim, para ajudar, às vezes, numa caminhada, que as pessoas ficam presas a questões que não levam a nada. Tipo, às vezes é uma mágoa com a mãe que não sabe o que fazer, fica e tal, e talvez você pega a mensagem de guru, a entidade falou comigo e tá no seu coração, né? A resposta ali. E se não tiver, ouve o que faz mais sentido para você. Uma conversa dessa abre muito a consciência das pessoas, mesmo que seja um mínimo, porque eu via por mim mesmo, quando eu via o relato da galera, que eu tinha algumas coisas em cada um que estava falando. Então aquilo, falar, eu posso melhorar isso. Porque é um fragmento meu ali, nele. É uma coisa que eu não gosto ali, nele. Falei, gente, eu quero fazer algo desse gênero. Nossa, é demais. Porque a pessoa escutando pode ser que ela se espelhe ali e possa transformar a vida dela. Sem dúvida. Várias vezes, cara, eu até evito um pouco falar em relatos no final da fala da experiência. Várias vezes a pessoa falava algumas coisas que não eram literais, né? E falava, eu vi uma mão assim. E ao ouvir a história, você já conseguia trazer para o concreto e a pessoa falava, o que será que foi? Eu falava, meu Deus, mas é tão óbvio. É muito claro. E às vezes a pessoa fica muito presa à imagem só. E às vezes você falando, você vai assimilando, né? Já aconteceu com você? Eu não entendi muito. Aí você começa a conversar, você fala, eita, cheguei. É isso. Isso. Quando você vai fazer alguma terapia, o que acontece? Você tá ali com o terapeuta, você só tá falando. Ele tá dando alguns pontos e você tá ali falando. E o falar faz com que você veja a situação de uma outra maneira. Interprete aquilo de outra maneira. E ele vai guiando você ali. A ayahuasca é mais ou menos isso. Ela vai te guiando ali, né? Muitas vezes você não entende. Quando eu era mais novo, via aqueles livros de filosofia. Puta, mano, não entendo porra nenhuma. Aí, hoje, quando eu leio alguma coisa de parte filosófica, caraca, velho. Como esse texto tava aqui, eu não conseguia ver, gente. Não, e tem umas coisas bizarras, né? Tipo, descobriu o átomo só no ato dele filosofar mesmo. Ele chegou na ideia do átomo e depois de milhares de anos a gente falou, então, tá do átomo? Não é que tem mesmo? Tá ligado? O cara chegou só na filosofia, velho, na questão do átomo. A tua percepção vai mudando tanto assim, principalmente na parte de filosofia, e eu tava no banheiro. Tava tomando banho, sabe quando você tá tomando banho, você tá ali, tranquilo, no quentinho, gostoso, a mente, ela dá aquela desligada. Cara, ó o momento filosófico, ó eu. A gente é poeira estelar na mão de Deus. Ele sopra na Via Láctea e a gente caminha em cada orbe conforme a nossa frequência, sintonizando a
cada orbe para fazer uma volta inteira, como se fosse um bumerangue, e chegar até ele de novo. Porque é como você começa a assimilar certas coisas assim, né? Não, e volta a dizer, olha só como o que você disse faz sentido científico. Voltando pro Big Bang, não é exatamente isso? A expansão do universo que vai sendo soprado? Expande É isso. Então, assim, e retrai. por isso que eu digo, quando eu consigo uma noção espiritual, como é que eu vou dizer? Tem um sopro de algum conselho espiritual. Eu trago para a realidade, pelo que a gente sabe com a ciência. Quando corrobora, você fala, puta, é isso mesmo. Então você tem a certeza que esse é o caminho mesmo. Tá? Eu falo também uma experiência que eu tive foda sobre a divindade, né? E quando a gente coloca ela dentro de uma caixa. E o problema é de se colocar ela dentro de caixas, Sim. né? Na questão da bíblica cristã, fala para não fazer imagem de Deus. Eu falo, mas por quê? Que tem? Aí um dia, aí foi com churu. Eu consagrei, fiz um ritual mesmo, que eu não uso ele de maneira social, só uso pra ritualística mesmo. Fiz o churu, fiz um rapé, cara, parei, veio aquela força. Você já fez isso alguma vez, rapé com churu? Já. Nossa, vem estrondoso, né? Ainda mais no início, é estrondoso. É forte. Eu fiquei lá, fechei o olho, estrondoso, começou a piscar a imagem de Buda na minha cara. Mas caramba, Buda, velho? Mas por que Buda? Aí minha consciência falava, quem foi Buda? Tá, indiano, tal, que saiu do lance de caça dos hindus. A maior lição de Buda, desapego. Não foi, meu. Ele pegava desapego, não. Pô, desapego, falou não. Ele viu que além dele não existia nenhum Deus. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer. Cara, aí eu comecei a trazer uma coisa. É esse eu superior, né? Que é quando você encontra a sua essência. Deus tá tão dentro de você, você não é Deus. Muita gente fala, você é Deus. Não, você é parte de Deus, né? Porque assim, existe uma diferença muito grande. Quando você acha que é Deus, você se acha o dono do todo. E isso é um perigo. Você tem uma fagulha de Deus dentro. Mas essa verdade está dentro de você. Quando você coloca esse Deus numa caixa, por exemplo, você faz uma imagem e vai, rezar para você coloca uma personalidade humana. Então, o que você faz? Você quer justificar tudo com uma personalidade humana. Então, se apresenta para você uma entidade, você pode ouvir muita coisa divina, mas você vai ouvir muita coisa humana, porque ela tem uma cara humana. Ela é um arquétipo humano. Então, assim, essas entidades elas podem te ajudar muito, mas também podem te atrapalhar, porque ela tem imagem humana, ela tem concepção humana. Não são verdadeiramente Deus, entende? Então, pureza é no eu superior mesmo. Tem face, ele não tem... Ele é simplesmente a verdade. Então eu não posso ter meu Ganesh em casa, meu Buda, meu preto velho. Não é isso que eu tô falando. É não colocar ele acima do todo. É só isso. Então, assim, porque o que são essas imagens? São símbolos. Então, por exemplo, que um preto velho para mim simboliza? Ele é sabedoria. Então, se eu tô procurando sabedoria, eu posso fazer uma prece. É um arquétipo. Pro arquétipo da sabedoria. Maravilhoso. Não tem problema. Agora, se resolver a sua vida, que tem que... É uma coisa que precisa de uma ajuda divina, não é para ele que você vai pedir. Você vai pedir pro todo, entendeu? Ele ali é um aconselhador do dia a dia, né? E não o alvo dos seus pedidos. Essa experiência foi muito boa também. Eu tenho muito essa concepção, né? Não existe imagem. É como se a gente aqui estivesse tateando, como se fosse um bebê ainda. Que a gente não tem uma consciência do que a gente é quando é criança. Só quando a gente crescer, você vai ter mais consciência. Então é tudo uma questão de tempo. E ainda a gente não é que é inferior, a gente está num estágio que ainda falta uma longa caminhada até chegar próximo ao pai, né? E tem que se aceitar, né? Tem que aceitar essa caminhada. Exatamente. Que eu sinto que a vida é tão rápida, tão dinâmica. Eu vi agora que meu pai morreu. Meu pai faleceu? Nossa, meu faleceu. Cara, parece que foi ontem. E hoje eu me vejo com 47 anos, eu falo, cara, não é possível isso. Então ela é muito dinâmica. A gente tem uma percepção que parece que é longa, mas não é. Não é. Então essa evolução, ela é constante e ela, é muito rápida. E se você vacilar, você não traz bagagem, né? Você deixa passar. Você só reclama da vida, né? Exatamente. Irmão, eu vou te agradecer muito, mas muito mesmo, por você ter cedido o teu tempo para estar falando para as pessoas e estar cedendo o teu tempo aqui para mim também, né? Não, é um prazer, cara, conversar sobre isso. Para mim é de uma grande importância, assim. Nossa, eu que agradeço. Fico muito feliz mesmo. Fiquei feliz muito com o nosso papo. Espero que ajude algumas pessoas, ou pelo menos que gere algum tipo de reflexão até as pessoas que não concordaram, que eu acho importante também. Não comprar, né? Sim. O não concordar não compra a nossa história, não. Não comprar o pacote cheio, né? Mas pega o que faz sentido, o que não faz e... Exatamente. Cara, foi muito legal. Mas gratidão, irmão. Durma com os anjos.